advogados, retoma a questão de julgamento e, conforme já anunciado, passamos então ao interrogatório dos acusados. A gravação iniciou ali, Rani, por favor? Tá, então vamos lá. Antônio, é isso? Sim, senhor. Tudo bem? Bom dia, Antônio. Bom dia. O nome completo do senhor, qual que é? Antônio Henriques dos Santos. Tá. Antônio, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável aqui por presidir a sessão de julgamento, tá certo? Faremos aqui seu interrogatório. O seu atual endereço qual que é, Antônio? Complexo Médico Penal. Tá. Hoje o senhor está preso, né? Sim. Mas na eventualidade de ser colocado em liberdade, o senhor irá residir onde? Mora onde? Onde vou poder encontrar o senhor, em caso de liberdade? São José do Rio Preto. Desculpa, São José? Do Rio Preto. Do Rio Preto. E o endereço lá qual que é? Rua Onofre Gomes Carvalho, número 269, São Deocleciano. Desculpa? São Deocleciano, bairro. São Deocleciano, bairro. Tá. São José do Rio Preto é São Paulo, é isso? Interior de São Paulo. Interior de São Paulo, tá, perfeito. A sua profissão qual que é, Antônio? Policial. Policial? Polícia Científica. Tá, perfeito. O senhor é perito, é isso? Auxiliar de perito. Auxiliar de perito, tá, perfeito. Renda mensal aproximada? 4,5. Tá, é aqui no estado do Paraná? Sim, Estado do Paraná? Tá, e o senhor mantém o vínculo com a Polícia Científica ainda? ainda sim. Tá, perfeito. Chegou a frequentar a escola? Chegou a frequentar a escola? Só curso técnico. Curso técnico e ensino Depois médio, é isso? depois da aprovação no concurso, fizemos um curso preparatório de, se não me engano, 2 semanas. Tá, mas a escolaridade seria então ensino médio, é isso? Superior. Ah, é superior? Superior, sou formado em Educação Física. Educação física, tá, ok. Eu dava aula também no Colégio Bom Jesus antes. Tá, professor de Educação Física então, é isso? Professor de Judô. Judô. Tá, o senhor é casado? Não sei responder, acho que não. Tá. Me parece, pelo menos é o que consta do processo, o senhor manteve o relacionamento aqui com a vítima, né, a Tatiana, mas por ocasião da morte dela já não estavam mais juntos, certo? Nossa. Nessa época aqui o senhor mantinha um relacionamento amoroso com outra pessoa? Sim, E era casado? éramos conviventes. União estável, tá. E daí o senhor disse que agora nesse momento não sabe dizer se essa relação ainda persiste, é isso? É, Tá, ok. O senhor tem filhos? 2. Tá, elas têm que idade hoje? 12 e 6. Tá, elas moram com quem? A Nicole mora com o tio Aham. e a Helena mora com a mãe. Tá, perfeito. A Nicole e a Helena são filhas da mesma esposa, da mesma mãe? Não, Tá. A Nicole é filha de quem? minha com a Tatiana Lorenzetti. Tá, a Tatiana que é a vítima, né? Sim, Ok, ela mora com um tio que seria... tio o quê? Irmão da própria irmão da tia? Tatiana. Tá, perfeito. E a Helena? Helena mora com a mãe. Tá, ok. Problema de saúde, o senhor tem, Antônio? Coluna, Tá, que tipo de problema que é? hérnia, 2 hérnias de disco. Tá, perfeito. Tá em tratamento? Não, Afora esse processo criminal em julgamento do dia de hoje, o senhor tem ou teve outros? que eu me lembre não. Tá, eu verifiquei aqui no seu histórico, de maneira resumida, a ideia não é discutir o fato, mas apenas verificar as anotações aqui conferem, né? Verifiquei que teve um termo circunstanciado no 4º Juizado Especial Criminal, aqui em Curitiba, isso em 2010, por um crime de ameaça. Houve uma homologação de uma conciliação e extinção da punibilidade. O senhor se recorda disso? Quem que são os autores? Em verdade, eu não tenho aqui os nomes, eu tenho só a data de infração, que teria sido em 9 de fevereiro de 2010. Não me recordo, Se desculpa. recorda? Tá, ok, não tem problema. Tem aqui também um inquérito policial que tramita, né, perante o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher, também com data do fato em 10/2/2010, por um crime de ameaça. E também houve aqui a extinção da punibilidade pela prescrição. Se recorda disso? Desculpa, não. Também não. Tá, temos aqui também uma outra ação penal que tramita no 1º Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher, aqui em Curitiba, com data do fato em 9 de julho de 2017, por lesão corporal e ameaça. E aí o que consta aqui foi uma condenação em 1º grau, uma pena de 3 meses de detenção, por crime de lesão corporal, e na sequência não tenho mais informações, pelo menos aqui na minha anotação. Você recorda disso? Sim, senhor. Tá, houve essa condenação? Pelo documento que eu recebi, sim, senhor. Tá, houve o trânsito em julgado, ou seja, exauriram-se aqui os recursos que eram viáveis, que eram possíveis? Não tenho conhecimento. O senhor cumpriu essa pena? De 3 meses? Eu já estou preso? Eu Não, mas eu digo por ocasião dessa condenação aqui. Creio que não tenho conhecimento também.
Tá? Há aqui um outro inquérito policial que teria tramitado, ou tramita ainda no 3º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, aqui em Curitiba, para o data do fato no dia 9 de julho de 2017, por lesão corporal. E aqui consta que não houve denúncia. Se recorda disso? Sim, senhor. Tá. Na sequência, uma outra ação penal por um crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, que tramita ou tramitou no 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, aqui em Curitiba também, data do fato do dia 7/12/2018. E aí, na sequência, que eu verifico aqui que houve uma sentença de absolvição. Recebi esses dias, inclusive. Sim, lembro, sim, senhor. Tá. Inclusive, não foi a quebra de medida, não foi, inclusive, se não me engano, foi dela, não foi minha, se não me engano. Tá, e houve uma absolvição, né? Sim, senhor. Perfeito. Outra anotação, 5º Juizado Especial Criminal de Curitiba, por um crime de dano, né? Data do fato em outubro de 2019, e aqui tem extinção da punibilidade também, né? Sim, senhor. Perfeito, aí temos aqui essa anotação. Eu quis prosseguir, mas não. Eu quis prosseguir com essa, mas a outra parte acho melhor não. Tá, aí tem aqui uma anotação, que é esse processo criminal que está em julgamento no dia de hoje, que foi desmembrado, e depois agora reunido para julgamento. Deixa eu verificar aqui. Há medidas de urgência, mais um termo circunstanciado por ameaça em 2019, com data do fato no dia 26/9/2018, também teve extinção da punibilidade, se recorda? 8º Juizado Especial Criminal de Curitiba. Desculpa, não me lembro, não me recordo. Tá? O senhor pode repetir, por favor? Foi um termo circunstanciado, um procedimento que tramitou no 8º Juizado Especial Criminal aqui de Curitiba, por um crime, segundo consta aqui, de ameaça. E aí houve também extinção da punibilidade. Se recorda? Não, vagamente. Tá, ok. E acho que as demais anotações aqui são desdobramentos aqui desses procedimentos ou processos que já foram mencionados. Antônio, o senhor tem conhecimento da acusação? Sim, senhor. O senhor conversou com seus advogados? Sim, senhor. Tá, então, a partir de agora, o senhor não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Se quiser, pode ficar em silêncio, isso vai prejudicá-lo. Só que, por outro lado, é o momento que o senhor tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação, a sua pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida em função dessa confissão. Compreende? Sim, senhor. Sim, senhor. Tá, diante disso, o senhor tem interesse em responder as perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Todas. Responde? Todas. Tá, então, a pergunta que se faz início aqui, a denúncia narrativa é um pouco extensa, mas de forma resumida, diz o Ministério Público, no dia 28 de dezembro de 2020, por volta do 12h40, no estacionamento da agência da Caixa Econômica Federal, na Avenida Winston Churchill, número 1190, aqui em Curitiba, o senhor, juntamente com o Thales, o André e também o Moisés, além de uma terceira pessoa chamada Jonathan, ora falecida, teriam matado aqui a vítima Tatiana Lorenzetti, né, e fizeram isso mediante disparos de arma de fogo. O que diz o Ministério Público aqui é que, basicamente, o senhor, na condição de ex-companheiro, né, o ex-marido da Tatiana, teria arquitetado todo um plano criminoso para executar o feminicídio, ou seja, para matar a Tatiana, que era sua ex-companheira. E aí, por essa razão, entrou em contato com o Moisés, que depois fez a apresentação das outras 3 pessoas, ou seja, Thales, André e Jonathan, para que, enfim, efetuassem aqui, dessem cabo à vida da ofendida, da vítima, da Tatiana. Sem maiores detalhes, a acusação é essa, né? O senhor teria sido aqui, então, o mandante de um crime de homicídio com uma qualificadora do feminicídio, tendo em conta que o senhor era ex-companheiro da vítima. Esses fatos aqui são verdadeiros, são falsos, Antônio? O que aconteceu? Desde 2017, eu posso explicar de forma extensa? Pode, fique à vontade. Eu terminei o relacionamento com a Tatiana em 2012. Não estávamos nos acertando, nos dando bem. Eu terminei o relacionamento em 2012 e eu sempre tive a presença da Nicole, sempre tive as visitas da Nicole, sempre fui pegar a Nicole no apartamento para ficar junto comigo, passear. E depois desse período de 2012, se não me engano, acho que em 2013, eu conheci uma outra pessoa, a Micaela. Depois que nós nos conhecemos, aí algumas coisas começaram a mudar com relação ao convívio com a Nicole. Nada muito gritante, até porque o convívio era bom, era sempre muito bom estar com a Nicole. A Micaela também era uma excelente pessoa com a Nicole. Depois que, passado um tempo,
acho que em 2016, nasceu Helena. Eu assumi com Micaela e eu assumimos um namoro, fomos morar juntos, firmamos um relacionamento juntos. E em 2016 nasceu a Helena. Depois do nascimento da Helena, algumas coisas estavam um pouco diferentes, ficaram um pouco mais difíceis com relação ao convívio com a Nicole, a pegar a Nicole, a ficar com a Nicole. Mas nada tão gritante. Todas as decisões com relação a Nicole eram decididas em comum acordo, tanto a mãe dela quanto eu, nós decidimos juntos quando levar no médico, que escola estudar, quando viajar, ambos viajavam com ela em comum acordo, ou eu viajava com a Nicole, nossa família, ou Nicole viajava com a mãe e a família da mãe. Então isso nunca foi problema. Em determinado momento começou a ter algumas divergências com relação à permanência minha com a Nicole. Até a escola para a Nicole nós escolhemos juntos. Eu li algumas páginas do processo que estou sendo acusado. Muito se fala lá em relação à inveja, à questão financeira, a não aceitar isso, a não aceitar aquilo. E durante esse tempo todo eu não falei nada, eu até quis falar no primeiro dia, quando eu fui na delegacia, mas por um direcionamento ruim, infelizmente eu não pude falar. Só estou falando agora, depois desse tempo todo. Infelizmente, gostaria de ter falado antes. Mas eu vi no processo muitas coisas relacionadas a isso, que era inveja disso, porque ela pagava tudo, porque ele tinha inveja, porque ele não aceitava. A Nicole, eu e a mãe dela escolhemos juntos a escola que ela ia frequentar. Foi a princípio uma escola pública, porque na época eu trabalhava no Bom Jesus e teve uma situação que eu vivenciei no Bom Jesus enquanto professor de judô. Uma coisa que eu não fui educado dessa forma. Ela também, creio que não foi educada dessa forma. E eu me deparei com uma situação que eu estava dando aula para um menino, o menino chegou ele fez teve uma atitude negativa, eu deixei ele pensando, e a aula continuou. Ele chegou em mim e falou: você tem que dar aula para mim, minha mãe paga o seu salário. E aquilo ficou bem forte na minha cabeça, porque eu não queria que a minha filha, por estar numa escola particular, tivesse uma atitude dessa. Apesar que eu não ia deixar ela ter essa atitude, a mãe dela não ia deixar ela ter essa atitude. Mas eu não sei os amiguinhos, como que seria. E até por essa condição, Tatiana entrou em acordo comigo que nós iríamos colocá-la primeiro numa escola pública. Mas não era uma escola pública qualquer, era uma escola pública que era uma das mais bem conceituadas de Curitiba. Inclusive tinha um excelente professor de judô. E segundo o MEC, o judô na época era o melhor esporte para direcionar e educar uma criança. Então mostrei para a Tatiana essa situação, ela concordou comigo, até fomos juntos comprar kimono para a Nicole, fomos juntos a campeonatos de judô da Nicole, e por conta disso nós entramos em acordo em deixar a Nicole nessa escola, Otto Bracarense de Souza, se não me engano, ficar na cidade industrial de Curitiba. E toda a logística eu consegui acertar toda a logística, consegui a vaga na escola, consegui falar com o professor, consegui uma condução para pegar a Nicole na casa dos avós, que ela ia ficar na casa dos avós, e a condução ia pegar ela na casa dos avós, levar ela para a escola e trazer ela de volta para a casa dos avós. Então, e ela ficava o dia todo na escola. No período da manhã ela teria aula, e no período da tarde ela teria judô, artes, teatro e mais outra atividade. Não foi, em nenhum momento foi situação financeira ou não colocar a Nicole numa escola particular. Tanto é que, depois desse tempo, eu fui impedido de colocar a Nicole na escola particular. Depois eu chego nesse ponto. E até esse momento estava tudo de acordo. Nicole estava estudando, minha família estava maravilhosa, eu estava com a minha vida, a Tatiana estava com a vida dela. Estava tudo maravilhoso. Houve algumas divergências com relação ao tempo que a Nicole queria ficar conosco, porque a Nicole falava bastante da tia Micaela, que era minha esposa.
A Nicole falava bastante da tia Micaela, queria ficar bastante tempo em casa, porque tinha nascido a irmãzinha dela, a gente fez uma... A Micaela foi uma excelente, uma pessoa maravilhosa, educando já a Nicole a amar a irmãzinha dentro da barriga dela. E a gente construiu essa simbiose das duas bem desde o útero da Micaela. A Micaela foi uma pessoa extraordinária. Ela soube direcionar essa situação, esse ensinamento. E a Nicole queria ficar bastante tempo em casa, ela gostava de ficar em casa por conta disso, da barriga da titia. Depois que nasceu a irmãzinha, minha irmãzinha, tia Micaela, papai. E em 2017 situações ocorreram para que não entrássemos mais em acordo, entrássemos em desacordo com relação ao convívio. Tatiana e eu não estávamos convivendo bem, só estávamos falando o necessário. A Nicole continuava na escola, mas a nossa relação era só necessária. Eu levava a menina na frente do apartamento, eu pegava, ou eu deixava a menina na frente do apartamento, ela pegava. E em julho, nesse período de julho de 2017, era período de férias. Nós tínhamos um acordo verbal dela ficar um período com a Nicole e eu ficar um período com a Nicole. A Nicole fica uma semana na sua casa, uma semana na minha casa. Ou a Nicole fica 2 semanas na sua casa porque eu vou ter uma competição, ou ela teria algum curso do banco, e a Nicole fica mais 2 semanas ou 10 dias na sua casa. Então isso nunca foi problema, nós sempre nos acordamos com relação a isso. E em 2017, em julho, era o meu período de ficar com a Nicole, e ela chegou em casa para deixar a Nicole, e a Nicole veio, e eu falei para ela, tenho que conversar com a sua mãe. Ela, quero ver a Mana. Aí ela entrou no condomínio, e eu fui conversar com a mãe dela. Porque a minha função era avisar, eu tinha para mim isso, eu pensava comigo, porque eu queria que fosse assim comigo, então estava dando isso para ela. Se ela vai viajar, eu sempre avisava, quando nós iríamos viajar, nós vamos viajar tal dia, vamos ficar com a Nicole viajando. Nessas férias de julho, eu ia deixar a Nicole 2 semanas com meus pais, fazia um período que meus pais não vinham vê-la. E aí quando eu pedi para a Nicole vir, que eu queria conversar com a mãe dela, e ela quis entrar correndo para ver a Mana. Eu falei, então tá bom, então vai. E quando eu fui falar com a Tatiana, com relação a isso, dela ficar 2 semanas na casa dos meus pais para vê-la, para ver a vovó Neuza, o vovô Cabeça, o apelido do meu pai, ela ficou brava, ficou alterada, a gente já não... Situações ocorreram para que a gente já não tivesse uma relação tão harmoniosa. E ela começou a discutir comigo, eu falei para ela para parar de ser boba, porque eu só ia levar a menina para a casa dos pais, para a casa dos meus pais. E nesse dia ela me deu 3 tapas na cara, eu me assustei porque eu não esperava isso dela. Eu até virei o rosto, empurrei ela, só que eu empurrei e pegou no queixo dela. Ela caiu para o chão, eu fui correndo para tentar ajudá-la, ela já me puxou e começou a gritar socorro, socorro, socorro. E eu, como estava em vias de ter aprovação no concurso, ali eu vi uma maldade. Eu estava tentando, ela me deu 3 tapas, eu tentei empurrá-la e, infelizmente, tive a infelicidade de acertar no queixo dela. E ela caída no chão, fui tentar resolver, puxar, ajudá-la a levantar, e ela começa a gritar socorro, me puxando para o chão junto. Eu soltei ela, fui na portaria e eu liguei para a polícia vir naquele momento. Daquele momento em diante, aconteceu todas as exageradas, desnecessárias e tristes desavenças. Aconteceu que eu chamei a polícia, mas aí a gente foi para a delegacia da mulher, eu fiquei a noite toda na delegacia da mulher. Meia-noite ela voltou em casa com os policiais e tirou a Nicole de casa. Os policiais foram autorizados a entrar no condomínio, mas os policiais, só que o porteiro não impediu a Tatiana de entrar. E entraram no condomínio, ela ficou gritando na porta do apartamento, isso a Nicole já dormindo, a Helena dormindo. E a Micaela, para evitar mais indisposição e mais situação, porque era meia-noite, os vizinhos estavam vindo tudo, acordou a Nicole e entregou a Nicole para a Tatiana. Na minha vez de ficar com a Nicole. No dia seguinte, a Micaela foi a uma delegacia, pagou a fiança, me tirou, e eu perguntei, cadê a Nicole? A Tatiana tirou de casa. Mas como tirou de casa? Ela me explicou o que aconteceu. E aí, as 2 semanas que a Nicole ia ficar na casa dos meus pais, já não ficou as 2 semanas. Na escola que nós decidimos em comum acordo da Nicole estudar, ela não estava mais na escola. Eu fiquei sabendo disso porque o motorista da van
mandou mensagem para mim e falou que a mãe dispensou o serviço, acordo cancelado. E aí eu liguei para ele e perguntei o que aconteceu. Ele falou, não, a menina não vai mais estudar naquela escola. E aí eu fui para aquela escola, conversei com a diretora falou que a mãe tinha ido lá, tinha retirado a menina da escola. E aí eu vi que tinha uma medida protetiva, que na época o advogado dela, até no meu ponto de vista, usou de má fé, falando que eu não poderia me aproximar nem dela nem da família dela. Inclusive ele se encontra aqui no plenário. E foi erro meu, eu deveria ter lido. Só que eu fiquei transtornado, porque eu fazia dias que eu não via a Nicole, eu não sabia onde achar a Nicole, eu queria a Nicole conosco, comigo, como sempre tinha sido. E eu fiquei sem saber, por 3 semanas, onde estava a Nicole. As aulas tinham começado, e eu não podia ligar para ela, ligar para os pais dela, porque o advogado havia me dito que eu não poderia, a medida protetiva não poderia chegar perto dela, nem de algum parente dela. Inclusive, na época, ele até falou para chamar um amigo meu, na época um outro policial também, para ele fazer essa intermediação que não precisava, era desnecessário. Também erro meu, eu não li o papel, só fiquei transtornado. Depois, com calma, eu sentei com a Micaela, e aí nós pensamos, e eu lembrei, na época que iríamos colocar a Nicole numa escola, tirar da escola infantil, colocar na escola, na escola primária, a Tatiana havia comentado de um colégio próximo do apartamento dela. Aí eu comecei a pensar, e por acaso eu fui nesse colégio, e na portaria eu perguntei se existia uma aluna chamada Nicole Lorenzetti dos Santos. Aí a moça da secretaria viu nos registros. Sim, temos, ela está aqui. Eu posso vê-la, eu sou o pai dela. E aí, acho que era intervalo, era recreio, não sei. Aí chamaram a Nicole. Aí eu vi a Nicole, ela veio correndo na minha direção. Aí ela me abraçou. A gente ficou um tempão abraçado. Foi uns 5 minutos, a gente ficou abraçado sem falar nada. Eu com saudade dela, ela com saudade de mim. E aí a gente conversou um pouquinho. Ela falou, papai, que saudade. Oh, essa é a minha nova escola. Ah, que bom, filho, que legal. Aí ela voltou para a aula. E eu até indaguei, pedi para chamar a diretora para conversar com a diretora, mas o que aconteceu? Por que vocês aceitaram a matrícula de uma criança que veio sem o pai, no meio do ano letivo, ninguém perguntou nada? Se é certo ou não é certo, eu não sei. Na hora eu pensei isso, porque eu estava sem minha filha. Naquele momento eu vi que eu não tinha mais poder nenhum sobre a minha filha, eu não estava podendo opinar nada sobre a vida da minha filha, que eu ajudei a criar, que eu ajudei a formar, que eu ajudei a educar. E naquele momento eu não achei certo, por isso eu até perguntei para a professora, para a diretora, devo ter sido um pouco austero no momento, não sei. Por que vocês aceitam uma criança sem a presença do pai, sendo que o pai é vivo, no meio do ano letivo, como se nada tivesse acontecido de diferente, anormal? Antônio, e aí passou. Um minuto, só para contextualizar, esse fato que o senhor está narrando em relação à escola e tal, aconteceu quando? Em que ano? 2017. Tá, 2017. Só para que a gente possa otimizar o nosso tempo e focar aqui em absoluto, né, no que diz respeito ao julgamento que é a acusação, né? É que começou nesse período, excelência, por conta, esse foi o ponto inicial. Começou por conta disso. Entre o senhor e entre a Tatiana, é isso? Começou por conta disso. Então, o senhor declarou ali que houve uma discussão, uma divergência entre vocês, que depois ela acabou matriculando num outro colégio, que não dava acesso ao senhor. O senhor foi lá e verificou, então, que a filha, que se chama Nicole, que na época tinha quantos anos? 2017? 7. Tinha 7 anos, tá? Estava no colégio e, pelo que o senhor está me dizendo, é isso que eu presumo, a vítima não permitia que o senhor tivesse acesso à criança, é isso? No colégio, eu não tinha poder de pegá-la para fazer nada, ou para levar para uma consulta de dentista, uma consulta de nutricionista, ou uma consulta no psicólogo, ou uma consulta qualquer coisa. Tá. Então, isso decorreu do quê? De uma ordem judicial, ainda que sob uma medida protetiva, ou então uma decisão da vara de família, ou não? Nada. Não tinha, nada. Nesse ponto não tinha nenhuma proibição? Absolutamente nada. Tá, ok. Aí, perfeito. Como é que o senhor contornou isso, ou isso não foi contornado? Eu tive que aceitar a menina na escola, até porque a vaga da outra escola já tinha sido fechada, ela já estava naquela escola.
E como tinha essa, depois eu fui saber que essa medida protetiva não era só entre eu e ela, não se estendia para demais familiares. E tivemos uma audiência como é que é o nome? Conciliação? Não, é uma uma audiência de conciliação, mas não definitiva, acho provisória. Uma audiência para definir a guarda provisória. Tá, isso foi em qual vara? Desculpa, não me lembro. Eu sei que na... Mas era vara de família ou vara de família? Vara de família. Tá, perfeito. Vara de Aí houve, família. então, uma audiência de conciliação e o que ficou acertado entre vocês? De guarda provisória e provisoriamente, eu não me lembro se... É que faz bastante tempo e tiveram várias situações. Eu sei que veio uma determinação, veio uma determinação provisória do juiz para que a guarda ficasse provisoriamente com a mãe, que nada fosse alterado do que já estava e que semanas alternadas ficassem comigo. Certo. E aí foi o que aconteceu. Semanas alternadas ficassem comigo. E, se não me engano, não sei se já nesse período eram feriados alternados. Esse foi um outro ponto de divergência. E aí aconteceu que semanas alternadas ficavam comigo. A Nicole ficava comigo. A gente deixava... Eu pegava ela na escola, nas quintas-feiras, se não me engano, ao final da aula, e deixava ela na escola nas terças-feiras de manhã. Semana sim, semana não, semana sim, semana não. E nesse período... Não me lembro ao certo se era nesse período, depois que veio a provisória, os feriados também eram alternados. Vamos falar do que eu lembro com certeza. Tá. E esse regime de guarda, enfim, visitação, ele durou até quando? Até a guarda, até o final, essa determinação provisória, até a audiência definitiva. Durou até a audiência definitiva. Então, essa ordem, quero crer que seja liminar, uma decisão liminar provisória do juiz da vara de família, foi dada em que ano, em que mês? Mês eu não me lembro. Em que ano? 2017. Tá, em 2017 o senhor disse que isso durou até uma segunda audiência, que foi quando? Não me lembro se foi no final de 2018. Foi no ano de 2018. Tá, mas durante o período em que de vigência dessa decisão Desculpa. No 2000 não me lembro se foi no final de 2018 ou no meio de 2019. Tá, perfeito. Mas nesse período que o senhor diz aí entre decisão liminar e essa segunda audiência, a determinação foi cumprida? Sim. Tá. Nem partes. Tiveram algum problema? Vários. Tá, mas de que natureza? De maneira objetiva que a gente possa entender. Porque, veja, Antônio, eu entendo aqui que o senhor queira relatar todos os pormenores, mas me parece que o relacionamento que o senhor teve com a vítima, com a Tatiana, durou longos anos, né? Não. Se a cada discussão... O nosso relacionamento durou de... Não, o relacionamento que eu digo, mesmo depois separados por conta da criança, sim, né? Sim. Quero crer que como... boa parte dos casais enfrenta todo tipo de problema, né? Brigas, discussões. Se o senhor for relatar todos os problemas que tiverem com minúcias, a gente não vai conseguir extrair aqui muito proveito da nossa conversa. É que né? cada então, um deles... que eu faço para o senhor, nesse período de decisão liminar, qual foi o tipo de problema objetivamente que o senhor teve com ela? De não serem respeitados meus períodos de visita. Tá, ela não permitia que o senhor ficasse com a criança nos períodos em que foi determinado pelo juiz, é isso? Exato. Tá, perfeito. Ela fazia isso como? Eram finais de semana sim, finais de semana não e feriados alternados. Tá. Consequentemente, esse fim de semana era meu, esse não era, esse era meu, só que esse era o meu feriado. Então, esse eu pegava. E esse era o meu fim de semana, porque veio 2 fins de semana depois desse. Então, esse terceiro eles não deixavam pegar, tanto a Tatiana quanto a família. Tá, sempre perfeito. com a desculpa, mas Henriques, você já ficou com ela 2 semanas seguidas. Mas não importa, a determinação judicial era finais de semanas alternados e feriados alternados. Inclusive, depois dessa discussão, teve uma última discussão muito grande, que até o juiz deferiu um novo documento escrito: se for preciso o pai ficar com a criança 3 finais de semana seguidos, assim será, porque foi o acordado. Então precisou esse tempo todo para depois, lá na frente, vir essa decisão do juiz que já tinha sido acertada, acordada, para começarem a respeitar os meus períodos de visita. Tá. E não é porque, mas é só uma visita, só um fim de semana. Não, eu sou pai, eu tenho amor pela minha filha. Tá, então, não há problema, Antônio, já ficou bem entendido, então houve uma resistência dela em cumprir aquilo que a decisão
dizia, pelo menos do ponto de vista do senhor, inclusive depois o juiz até reconheceu isso. Perfeito. Quando teve essa segunda audiência definitiva aí que o senhor mencionou, né, o senhor se referiu ela como sendo definitiva, o que aconteceu? Mantiveram aquela determinação ou ela foi alterada? Teve, nessa segunda audiência, foi bem... Antes dessa audiência, teve uma audiência de conciliamento, de conciliação. Certo. Nessa audiência de conciliação, eu entendo por conciliação que um do lado vai ceder um pouco, o outro vai ceder um pouco para ambos chegarem em um denominador comum. Foi para isso que eu fui lá, para chegar nesse denominador comum. Infelizmente, eu tive a péssima ideia de não contratar um advogado, de pedir um defensor público. E, infelizmente, o defensor público não estava no dia, não atendeu todas o que era para ser feito. E nesse dia dessa audiência de conciliação, o defensor não foi. E eu estava lá para ceder um pouco, para o outro lado ceder um pouco. Tanto é que na primeira, a conciliadora, quando sentou eu, a conciliadora, a Tatiana e o advogado dela, a conciliadora perguntou, doutor, o que a sua cliente quer? Guarda unilateral. Eu pensei, mas por que guarda unilateral? Eu não sou omisso, eu não sou um pai agressivo, eu sou um excelente pai. Eu dou de tudo para minha filha, eu faço tudo para minha filha. Por que guarda unilateral? O que eu fiz para ser comparado com um pai que bate, com um pai que mata, com um pai que faz um monte de atrocidade? Eu não sou isso, por que guarda unilateral? E quando ela virou para mim, eu fiquei bravo, fiquei nervoso. Eu fiquei sim, eu estava sem advogado, estava sem ninguém, estava sozinho. E eu falei, guarda unilateral também. Sei que errei, não deveria ter falado isso, mas se eu falo qualquer outra coisa, eu sei que não ia chegar em acordo nenhum. Porque ele já falou guarda unilateral, por que guarda unilateral? E aí não houve acordo, saímos do mesmo jeito que entramos, e quando chegou nessa audiência, essa audiência definitiva, eu estava como meu defensor, e estava o juiz, acho que a escrevente, a promotora, escrevente, mais uma pessoa, eu, o defensor e o advogado dela. E sem mais nem menos, o juiz já falou, senhor Antônio, né, nesses casos, nós costumamos dar a guarda unilateral para a mãe. Eu pensei, mas como assim nesses casos? Desde 2014, a regra é guarda compartilhada. Eu nunca exigi guarda unilateral. Eu nunca quis que minha filha ficasse sem ver a mãe, a família da mãe. Eu nunca quis cercear minha filha de direito algum, de convivência com ninguém. Por que ela quer me cercear? Por que eles querem me cercear? Por que o juiz está falando costumamos dar a guarda unilateral para a mãe? Inclusive, nos documentos que eu vi, tem relatos lá que ele não aceitava a guarda compartilhada. Isso nos autos que eu li, do pai, inclusive, do avô. Ele não aceitava a guarda compartilhada, ele queria a unilateral. Isso não é verdade. Eu queria a guarda compartilhada, ela queria a unilateral. E eu olhei para o meu advogado, para o meu defensor, isso ele já estava conversando com o advogado dela, já estava, acho que ele era coordenador de uma faculdade na época, e ele já estava conversando com ele, defensores são ótimos professores. E eu já vi que meu advogado já ficou tendencioso na dele. Quando o juiz me fala isso, eu fiquei desesperado, olhei para ele, pensando que ele fosse me falar alguma coisa, não aceita que a gente vai fazer isso. E ele olhou para mim e falou, aceita. Porque o juiz falou, senhor Antônio, nessas situações costumamos dar a guarda unilateral para a mãe. Se o senhor aceitar, o senhor pode ainda mexer alguma coisa nas suas visitas. Se o senhor não aceitar, vai ser do jeito que eu quiser e pronto. Tá, certo, mas então aí nesse episódio, de maneira resumida, então, foi dada uma sentença, uma decisão que dava guarda unilateral então a Tatiana, isso? Eu fui obrigado a aceitar a guarda unilateral. Tá. Fizeram um acordo? Isso foi uma sentença impondo isso? O juiz impôs para eu aceitar isso. Tá, e eu aceitei. Formalmente foi um acordo, mas pelo que o senhor está dizendo, não agradou o senhor, é isso? Exato. Tá, perfeito. Isso foi em 2018 ou 2019? Não me lembro se foi no final de 18 ou início de 19. Tá, perfeito. E de lá para cá, ou melhor, né, nesse período aí, final de 18, início de 19, até a data do falecimento, da morte aqui da Tatiana, vocês tiveram desavenças? Esse acordo, essa sentença, enfim, essa liberação foi cumprida ou não? Tiveram algum tipo de problema? Continuava os mesmos problemas. Ela não deixava o senhor também, não respeitava o direito de visita do senhor, é isso? Exatamente. Tá, e o senhor tomou alguma medida para que isso fosse sanado? Eu sempre
eu sempre fiquei muito contrariado, muito chateado, muito bravo, porque sempre que eu ia pegar a Nicole no lugar que era, enquanto era na escola, ainda dava para pegá-la e não tinha muitos problemas. Inclusive infelizmente teve algumas vezes na escola que não me deixavam pegar, porque a diretora falou: nós temos uma listinha da mãe dizendo que não é o seu dia de pegar. Mas como listinha da mãe? Eu estou aqui com a decisão judicial, que é o meu dia de pegar. Não, pai, porque o senhor já ficou 2 finais de semana seguidos. A mesma situação, porque era o meu fim de semana, aí o meu feriado e esse meu fim de semana, então não respeitavam. Então sempre na escola não respeitava essa situação. Quando veio a pandemia, como não tinha mais aula, nós combinamos um outro local para entregar a menina. E mesmo assim, não era cumprida. Por vezes eu chegava no local para esperar a Nicole e a Nicole não vinha. E não aparecia a Nicole. E eu saía de casa com a Helena falando: papai, busca a Mana, papai, busca a Mana. E aí o papai ia buscar a Mana e cadê? A Mana não estava. A Mana nunca estava. E a Helena ficava sempre triste: papai, por que o senhor não foi buscar a Mana? Por que o senhor não foi buscar a Mana? É correto afirmar, então, de maneira resumida, que tanto durante todo o período aí, desde a separação e sobretudo depois desse episódio que o senhor contou ali, que houve uma decisão provisória, depois uma decisão definitiva, pelo menos na visão do senhor, a Tatiana não respeitava os termos do que foi deliberado, é isso? E dificultava, então, o acesso do senhor como pai à filha? Sim, senhor. Tá, correto. O senhor adotou alguma medida em relação a isso? O senhor já disse que desagradou, que não estava de acordo. O senhor adotou alguma medida para que isso fosse revertido? Na época, um vizinho meu, que inclusive era um advogado, eu cheguei a conversar isso com ele, que ele estava me ajudando nessas questões com relação para reverter essa guarda unilateral. Formalmente, eu ainda não tinha contratado ele. Mas como a gente era amigo, a gente treinava, a gente era vizinho, treinávamos na mesma academia, ele sempre falava para eu ir no apartamento dele, para ele me direcionar com relação a isso. Ele sempre falava que estava de olho no processo, estava vendo o que poderia ser feito. E aí ele falava para mim: espera que a gente vai fazer isso, espera que dá para fazer isso. Então eu sempre aguardava, ficava bravo com a situação, aguardava, ia conversar com ele. E ele falava: não, espera que isso vai se resolver, isso vai ser resolvido. Inclusive teve mas até ter se resolvido, ele demorou acho que semanas para entrar com o pedido, para rever essa situação. Inclusive, ele só entrou com esse pedido, ou esse pedido só foi atendido, depois que aconteceu uma situação bem grande. A gente estava no mercado, eu, Micaela, Helena e a Cátia Flávia. A Cátia Flávia é a cachorra. E eu falei: vou buscar a Nicole, porque hoje é o dia de pegá-la. Então espera aí, que eu vou lá com a Helena e a Cátia Flávia, a gente vai buscar a Nicole, e depois a gente busca você. Ela, tudo bem, ela ficou no mercado fazendo compra, eu fui em frente ao shopping esperar. Se não me engano, isso era pandemia. Deu 5 minutos, 10, 15, 20, nada de Nicole. Porque aconteceu o quê? Foi o meu fim de semana, foi o meu feriado, era o meu fim de semana agora, de novo. E aí a Nicole não chegava, eu fui direto na casa da avó. E quando eu cheguei lá, infelizmente, eu sempre ficava muito bravo, muito nervoso, porque era o meu direito de ver minha filha. Eu sou pai, eu tenho direito de ver minha filha. Eu não sou um mau pai, eu sou um bom pai. Eu sempre ensinei um monte de coisa para as minhas filhas. E quando eu cheguei lá, eu chamei a Nicole, desci do carro, chamei a Nicole veio correndo. Aí a Helena de dentro do carro: Mana, vem, Mana. Aí a cachorra já latiu para ela também. E Nicole, por que você está aí? Vem com o papai. A avó já saiu, falou: Henrique, mas o que você quer? Eu falei: é o meu fim de semana. Não, Henrique, mas você já ficou 2 finais de semana seguidos, como se estivesse bom. Como se para pai só fosse um restinho assim e para mãe fosse um litrão. Ambos têm o mesmo amor, têm amor. Certo, pelo menos eu tenho o mesmo amor pela minha filha. Antônio, veja, eu repito aqui a pergunta, se o senhor não quiser responder, não tem problema. O senhor adotou alguma medida, né, que fosse adequada, que não fosse, né, o senhor já disse que por meios próprios tentou, né, contornar isso, não deu certo. O senhor, por exemplo, contratou um advogado, houve um recurso, houve um pedido formal nesse processo de guarda, houve em outro procedimento algo que o senhor tenha adotado alguma postura para reverter isso, sim ou não? Eu já vou chegar aí, excelência. É que porque por 2 anos eu não falei. Então, não, eu entendo. Agora é minha chance de poder falar, para poder passar o que eu estava passando, porque a imprensa me pinta como um monstro, todo mundo me pinta como um monstro,
Mas ninguém se preocupa o que aconteceu, o que de fato aconteceu. Ninguém viu pelos meus olhos, ninguém sentiu pela minha pele o que eu senti. Ninguém sabe o que é ficar semanas longe da filha que você ama, a filha que você ensinou a subir em árvore, que você ensinou a jogar beds, andar de carrinho de rolemã, que você ensinou a fazer um monte de coisa. Ninguém sabe o que é isso. Tá. Então eu fiquei 2 anos sem falar. E eu só peço, por favor, se a Excelência puder me deixar concluir, porque já vai chegar exatamente onde o senhor quer. Não, na verdade, Antônio, só para deixar muito claro, né, o senhor pode sim pegar e fazer os relatos aqui, e já ficou muito claro que durante anos houve divergência entre o senhor e a Tatiana, foi o que o senhor contou aqui. O que eu quero dizer é que se a cada final de semana um episódio de divergência for relatado com minúcias aqui, como eu disse, a gente não vai extrair proveito disso. Né, se torna alongado, cansativo e ao invés de esclarecer acaba confundindo. Então me parece que ficou muito claro que vocês tinham divergência, o senhor deixou muito claro aqui que ela evitava, na sua visão, que o senhor tivesse acesso à criança, que havia aqui uma decisão judicial, né, e depois um acordo que não foi cumprido por ela e que isso se repetiu ao longo dos anos, a todo final de semana, a cada oportunidade que o senhor teria direito a ficar com a menina. Né, isso está muito claro. Né, então o que eu digo para o senhor, para que a gente possa aqui extrair maior proveito, né, e repito a pergunta, se o senhor não quiser responder, não tem problema. O senhor adotou alguma medida judicial, alguma outra tipo de medida para reverter esse quadro? Para que fosse assegurado para o senhor que efetivamente o acordo fosse cumprido, sim ou não? Depois dessa situação, da frente da casa da avó, que aí eu chamei a polícia militar, chamei a guarda municipal para resolver essa situação. E mesmo com a polícia militar lá e a guarda municipal lá, não foi resolvido nada, porque a Nicole já estava lá. E eu saí de lá chorando, bravo com o mundo. Depois dessa situação, sim, eu procurei o Marcelo falou que já tinha entrado com o pedido do cumprimento do cumprimento da guarda, alguma coisa do tipo. Que foi dias depois veio esse documento, tanto para mim quanto para Tatiana Lorenzetti, que aí o juiz deixa claro, se for preciso que o pai fique 3 finais de semana seguidos com a criança, assim será porque foi o acordado. Tá, isso aconteceu quando? O senhor consegue indicar? Foi foi na pandemia, foi em 2020. Tá, em que mês? Desculpa, não lembro o mês. Tá, mas aproximadamente foi mais para o meio do ano, mais para o final. A pandemia iniciou, acho que oficialmente em março, né? Sim, creio que foi o aniversário dela. Foi no primeiro semestre. Tá, até o mês de junho. Desculpa, então. Foi no meio do segundo semestre. No meio do segundo semestre? No meio do segundo semestre. Setembro, por aí, talvez? Aproximadamente. Tá, perfeito. Vamos colocar aqui como uma data aproximada. Depois de setembro, né? A morte dela aconteceu em dezembro. Depois dessa decisão, o acordo foi cumprido? Ou também não? Só depois dessa decisão, só que aí veio outra novidade. Não, a novidade foi antes. Antes foi a novidade. Foi cumprido até determinado ponto. Depois, por um dia, um feriado não foi cumprido. Tá, e por qual razão? Por conta disso, porque ela achava que era o feriado dela, mas na verdade era o meu feriado. Tá, de igual forma, também ela entendeu que não caberia ao senhor aquele feriado e por essa razão também limitou o acesso da criança ao senhor. Isso. E outra novidade que aconteceu também foi que em uma dessas ocasiões que a Micaela estava com a Nicole, a Micaela estava a Micaela, Nicole e Helena e a cachorra. Eu não me lembro se eu tinha ido buscar alguma coisa para comer. A Nicole estava assistindo um programa e a Micaela estava com a Helena na sala. E a Micaela foi para a sala, passou pela sala e viu o programa que a Nicole estava assistindo. Aí a Micaela achou um programa bem inadequado. Falou: Nicole, por que você está assistindo isso? Um programa legal. Eu não me lembro direito o que ela falou. Mas sua mãe deixa você assistir isso? A mamãe não fica em casa. Como assim, Nicole? A mamãe sai para trabalhar, deixa o café da manhã para mim, depois a vizinha desce e me dá um almoço. Então você fica sozinha a manhã toda em casa? Sim. Aí por isso que eu vejo esse programa, alguma coisa assim, Micaela me explicou. Depois, quando eu chego em casa, a Micaela me conta isso, que a Nicole estava ficando sozinha, não sei se desde os 7 anos, desde os 6 anos, 8 anos, ficando sozinha período da manhã toda, tendo acesso a não sei que tipo de programa que ela me relatou, que não era um programa apropriado para a idade dela, era um programa de adolescente, de 14, 15 anos. E ela me falou isso, eu fiquei muito bravo. Falei com o Marcelo, na época: Marcelo, está acontecendo isso. Cara, faz o seguinte, vai no conselho tutelar. Foi o que eu fiz, eu fui no conselho tutelar, falei com a conselheira tutelar,
Falei que a minha filha estava ficando sozinha, que eu trabalhava na Polícia Científica, mas mesmo quando eu estava em casa, não estava trabalhando, ela resolvia deixar a menina sozinha em casa para não ficar comigo. Inclusive, quando eu voltei, porque eu fiquei um período no Colégio Bom Jesus, saí. Depois que eu voltei para o Colégio Bom Jesus, eu tinha bolsa. A Nicole tinha bolsa para estudar no Colégio Bom Jesus. E eu falei para a Nicole, fala para sua mãe que você pode estudar no Colégio Bom Jesus. O colégio que ela estudava era um colégio particular, não da qualidade do Bom Jesus. Que mãe que não quer que a filha estude no Colégio Bom Jesus? E a Nicole falou, minha mãe não deixa eu estudar no Bom Jesus. Mas por que você tem bolsa? Vai pagar mais barato do que paga nesse colégio. É um colégio bilíngue. Por quê? E aí isso também não aconteceu. Por vezes eu falava para a Nicole queria, mas a mãe não deixava. Como é que eu ia falar com a mãe? Como é que eu ia falar com a situação com a família? Já não tinha já não tinha mais uma convivência, uma aproximação boa com a família. Então até a escola para a filha, a melhor escola classe A para a filha, ela não queria que a menina estudasse na escola. E aí, mas deixava a menina sozinha a manhã toda. Então aí eu fui na conselheira tutelar, relatei isso para a conselheira tutelar. Falei, período da manhã, se a senhora for lá, a senhora vai ver que a menina está sozinha. Falei uma vez para a conselheira, falei 2 vezes, liguei para a conselheira, mandei mensagem de WhatsApp, mandei e-mail para a conselheira, e nenhuma vez a conselheira foi constatar a minha filha abandonada no apartamento, sozinha, com menos de 10 anos. Então, são situações, isso, se não me engano, nós ficamos sabendo disso no fim de 2008, se não me engano. Nós ficamos sabendo disso. Por acaso, que graças a Deus a Micaela passou na sala e viu o programa que a Nicole estava assistindo. Mas espera, no final de 2000 e... Se não me engano, foi no final de 2008. 2008, mas isso, década antes aqui do fato, está em julgamento, é isso? Desculpa, 2018. 2018. Tá. 2008 Perfeito. A Nicole nem tinha nascido, desculpa. Ok. Para finalizar, em relação a esse relacionamento que o senhor mantinha com ela, aqui no que diz respeito à criança, ou seja, a Nicole, houve alguma alteração na decisão judicial? Depois que o juiz mandou esse documento, falando para respeitar os dias do pai, que era para ficar, se fosse preciso, 3 finais de semana seguidos o pai ficava, houve mais um descumprimento, e aí depois desse descumprimento não teve Perfeito. mais. Ok. Eu acho que até aqui, Antônio, conseguimos entender bem a dinâmica ali do relacionamento de vocês, antes e depois da separação ali de fato, e também da maneira como o senhor e ela se relacionavam com a filha em comum, a Nicole, né, que, segundo o senhor disse, tem hoje 12 anos. Vamos em frente. O Ministério Público aqui diz que o senhor arquitetou, planejou aqui a morte da Tatiana. Isso corresponde à verdade ou não? Por várias vezes, sempre que terminava, que eu não conseguia pegar minha filha, eu ficava muito bravo, e sim, eu tinha vontade de fazer. Por todas as vezes que foi descumprida as minhas visitas, que eu chegava em casa, que a Helena falava da irmã, que ela pedia pela irmã, todas as vezes, sim, eu pensava em fazer isso, sim. Infelizmente, eu tive essa atitude. Tá. Essa ideia do senhor, essa vontade, se iniciou quando, mais ou menos? Em que ano, em que mês? Em 2017. Tá, já em 2017. Então, de 2017 a 2020, o senhor ficou, vamos dizer assim, processando essa ideia. É isso? Na verdade, era sempre recorrente. Eu não tinha, desrespeitava o meu período de visita, vinha essa ideia na cabeça. Tá. Eu ficava com raiva porque eu não podia ver minha filha. Era para eu estar com a minha filha e eu não estava com a minha filha. Tá. E aí seria, enfim, motivado ali pela resistência, pela negativa dela em cumprir um acordo que, na sua visão, beneficiava o senhor, dava o direito ao senhor de ter contato com a filha. Okay. Acordado por um juiz. Oi? Acordado por um juiz. Certo, perfeito. Que já tinha uma deliberação na vara de família, né? Ok, o senhor teve essa ideia, isso ficou só na ideia ou não? O senhor adotou algum comportamento concreto para causar a morte da Tatiana? Várias vezes eu tive a ideia, conversei com várias pessoas e não consegui fazer. Tá, conversou com várias pessoas, quais? Que tipo de pessoas? Inclusive conversei com o Moisés, na última tentativa, por conta exatamente de uma negativa da minha visita, de um desrespeito à minha visita. Conversei com ele para tirar a vida dela. E ele me apresentou as pessoas. Tá, o Moisés é a pessoa que também é acusada aqui, está em julgamento no dia de hoje, é isso? Sim, senhor. Tá, o senhor conheceu o Moisés como? Na verdade, eu estava passando de carro, eu vi ele na rua e parei ele. Tá, isso foi onde? E quando? Foi em 2020, no bairro
acho que é atrás da Leroy Merlin, da Venceslau Brás, tem um bairro, não me lembro, acho que é Parolim. Uhum. Não é o da PUC, acho que é Parolim, que tem uma avenida que ela vai dar em frente o Mercado Extra. Tá, ok. Aí o senhor passava na rua, avistou o Moisés caminhando, o senhor não conhecia ele? Não. E aí o senhor parou o carro e... Parei o carro e conversei com ele, se ele conhecia algumas pessoas, que eu queria dar um susto numa pessoa, eu queria fazer mal para alguém, estava muito bravo. Aí ele falou, cara, eu conheço umas pessoas. Então tá. Então você consegue fazer, entrar em contato? Não, mas essa escolha foi aleatória, então? O que levou o senhor a ver uma pessoa na rua e parar o carro para perguntar se ela queria fazer mal? Foi aleatório. Foi aleatório? Foi aleatório. Tá, não tinha vínculo nenhum anterior, ninguém indicou para o senhor? O senhor não conversou com ele por outros meios? Não, foi aleatório. Tá, perfeito. Aí o senhor disse que queria saber se ele conhecia alguém que poderia fazer mal a uma pessoa. Na verdade, eu falei se ele poderia fazer um serviço para mim. Tá, que tipo de serviço? Ele não me lembro se ele perguntou, achou que era droga, eu falei, não é droga. Eu quero matar uma pessoa. E ele respondeu o quê? Ele falou, sim, eu conheço alguém. Tá, ele disse que faria? Ele disse que sim, que conhecia alguém. Ah, tá. E que ele não faria, mas saberia indicar quem poderia fazer, é isso? Isso. Tá, ele se negou a fazer ele mesmo, então, matar uma pessoa, é isso? Naquele momento a conversa não foi tão aprofundada, porque ele falou que eu queria ouvir na hora da raiva, aí eu falei que depois a gente conversava, pelo que eu me lembro, e foi isso. Tá, perfeito. E aí ele indicou essas pessoas para o senhor ou não? Não, a gente ficou alguns dias sem nos falarmos. Uhum. Acho que, não sei se a gente se encontrou ou se ele me ligou. Acho que a gente se encontrou. E aí depois ele pediu para fazer para eu ir ao encontro dele com essas pessoas. E aí, foi logo depois acho que foi antes do Natal. Antes do Natal. A gente conversou e ele falou que dá para fazer, acho que semana que vem. Aí eu falei, então tá bom. Aí até no dia do Natal, passou o Natal, num domingo, se não me engano, num domingo, um dia antes, dia 27 de dezembro. Ele entrou em contato comigo, falou que precisava conversar comigo. Aí eu fui ao encontro dele, aí a gente se encontrou em frente ao mercado, no Parolim, no bairro Parolim mesmo. Uhum. E aí ele chegou de bicicleta, aí saiu do carro 3 pessoas, aí ele me apresentou, esse aqui é o fulano, eles têm carro, tem arma, dá pra fazer isso, assim. Aí ele falou que até não queria participar, e aí os caras começaram a falar, acho que o rapaz, não me lembro o nome do tal do Neguinho, não sei se é Jefferson, aí começou a falar que precisava voltar para São Paulo, que queria fazer, que queria dinheiro, tal. Só que Moisés se isentou de fazer isso, ele não queria participar disso, e ele até foi embora. E aí eles começaram a conversar comigo, esse neguinho começou a falar comigo, aí começou a falar quem que era o motorista, o que ia fazer, o que não ia fazer. E aí naquela hora eu vi que eles iam fazer mesmo, que eles poderiam matá-la. Eu não tive coragem. Eu falei que não queria, não tive coragem. Apesar que eles acho que já tinham feito não sei se eles tinham feito a rotina, não sei se eles já sabiam quem que era. Quem é que estava? O senhor encontrou o Moisés um dia, combinou com ele, pegou o telefone dele, é isso? Eu não me lembro se a gente conversou pessoalmente, nós tivemos acho que 1 ou 2 encontros. Tá, e aí nesse segundo encontro nos encontramos nesse lugar pela 3ª vez. Ok, mas para combinar esse segundo encontro foi feito o quê? Por telefone? Eu não me lembro se foi por telefone ou pessoalmente. Então, mas como é que o senhor encontrava ele? Porque o senhor disse que encontrou na rua passeando. Eu encontrei aleatório, primeira vez. Primeira vez, ok. Sim. E depois, para marcar esse encontro, para planejar isso, para conversar? Aí a gente combinou de nos encontrarmos acho que 2 dias depois, no mesmo lugar. Ah, tá. Não teve conversa por telefone, então, entre você e o Moisés, entre o senhor e o Moisés? Eu creio que deva ter tido, não me lembro exatamente. É possível que tenha tido. Tá, essas mensagens foram por mensagem ou por ligação? Ligação, se não me engano foi por ligação. Tá, o senhor utilizava o seu telefone celular? Sim. Qual que era o final do seu número na época? Só o final, não precisa dizer inteiro. 91. Tá, o final 91? Isso. Tá. Era o único Eu tinha 2 números.
Tá, qual que era o outro? Final 91? 06. 06, ok. E esses números de telefone eram os números que o senhor ordinariamente utilizava para trabalho, para, enfim, relações familiares, como isso tudo, né? Sim, senhor. Era o telefone normal, vamos dizer assim, né? Tá bom. Sim, senhor. E aí, com qual dos dois que o senhor conversou com ele? Não sei dizer. Não sabe dizer. Tá. Não sei dizer. Aí vocês foram num segundo encontro. Quem é que estava nesse segundo encontro? O senhor, o Moisés? Foi esse. Bicicleta, e quem mais? Se eu não me engano, esse foi o terceiro encontro. Eu cheguei no local marcado. Não, vamos por ordem, né? O primeiro encontrou aleatório na rua, certo? Uhum. O segundo, quem que estava? O senhor, o Eu Moisés? e o Moisés. Uhum. E nesse terceiro, só. E nesse terceiro encontro, tá. Aí estava o Moisés, eu cheguei, Moisés chegou, aí saíram 3 pessoas do carro. Tá, e quem que eram essas 3 pessoas? Era o Thales, o André e o Neguinho, acho que é Jefferson o nome dele, se não me engano. Tá, o Thales, o André e o Neguinho são as pessoas que são descritas aqui também na acusação, né? O Thales e o André que estão em julgamento, é isso? Sim, senhor. Confere, são as mesmas pessoas? Sim, senhor. E o Neguinho que o senhor se refere é a pessoa que, pelo que consta na acusação, seria o Jonathan, que tem esse apelido Neguinho, é isso? Jonathan, sim, senhor. Que foi a pessoa que hoje é falecida. Sim, senhor. Tá, ok. Aí vocês encontraram, o senhor disse que disse o quê? Que precisava que eles fizessem o quê exatamente? Na verdade eu não falei com eles, eu havia falado só com Moisés. Uhum. Moisés acho que falou para eles. E aí quando todo mundo se reuniu, e aí eles falaram que como ia fazer, quando que iam fazer. Moisés já falou que não queria participar, ele já foi embora. E nesse momento eu vi que eles iam realmente fazer, iam realmente matá-la. E eu não queria que isso acontecesse. Eu não queria que minha filha ficasse sem pai, sem mãe. Eu não queria que isso acontecesse. Na verdade, eu estava com raiva, só queria que alguém mostrasse que ia fazer alguma coisa para passar a minha raiva. Eu sempre fui assim, eu sempre fiquei com raiva. Teve uma ligação, uma interceptação telefônica, inclusive, que eu conversei com o cara para passar a minha raiva. Eu falei, foi até um presente que eu dei para a promotoria. Eu nunca tive dinheiro para pagar, eu nunca procurei ninguém, nunca dei dinheiro para ninguém para fazer. Se a polícia viu minhas contas, viu que nunca teve uma grande quantia de dinheiro lá para fazer. Então eu sempre ficava com raiva porque nunca era respeitada o meu momento de ficar com a minha filha, o momento pai e filha. Então sempre passava a minha raiva, ou xingando, ou falando o que ia fazer, ou conversando com alguém. E quando eu vi que eles iam realmente fazer, eu falei, não é isso, a minha filha me ama. Se eu fizer isso, minha filha vai me odiar, vai ficar sem mãe. Eu não quero que ela fique sem mãe, não quero que ela fique sem mim. Eu brigava para minha filha não ficar sem mim, sem minha convivência. Aí eu ia deixar minha filha sem mãe. Por mais que ela fizesse as coisas erradas, no meu ponto de vista, que eu estivesse sofrendo, que ela não deixasse minha filha sozinha em casa, que nem para um médico, para um dentista, para um nutricionista, ela levasse minha filha, não era mãe dela. Tá. Mas essa alteração, essa mudança de ideia do senhor foi no próprio dia em que conversava com essas pessoas ou não foi depois? Foi no dia que eu vi que estava todo mundo pronto para fazer. Uhum. E quando o senhor disse que estava todo mundo pronto para fazer, o que seria? Estava todo mundo disposto e falando como que eles iriam fazer. Tá, e o senhor chegou a passar algum dado? Chegou a indicar quem seria, o que ela fazia, de que maneira que isso teria que ser feito? Eu tinha passado isso para Moisés. Tá, o que o senhor passou exatamente para ele? Passei uma folha com a foto dela e alguns dados dela. Tá, e quais dados que eram esses? A aparência, que trabalhava no banco, o modelo do carro, a placa do carro, isso. Tá, seria então o caminho para que eles encontrassem ela e pudessem efetivamente matar, isso? Sim, senhor. Tá. Quando que o senhor passou esses dados para ele? Se não me engano, foi no segundo encontro que eu tive com Moisés. Tá, que foi só o senhor e ele, é isso? Sim, senhor. Tá. E o Moisés repassou esses dados para esses 3, é isso? Sim, senhor. Creio que sim. Tá, então quando chegou lá para essa conversa no terceiro encontro, ele já tinha um conhecimento de tudo, já ficou muito claro. Ok. Sim, senhor. Por que o Moisés e por que essas pessoas fariam isso? O Moisés ele não quis fazer e não sei por que ele desistiu. As pessoas, porque o Neguinho queria dinheiro para voltar para São Paulo, o outro queria dinheiro para não sei o quê. Isso. Eles falaram que a questão era o dinheiro. Por dinheiro? Por dinheiro. Tá, perfeito. O senhor ofereceu quanto para que eles fizessem isso? Na época eu não falei de valores. Eu falei com Moisés alguma coisa, que ia pagar para ele. Ou que ela, não me lembro se falei que ia pagar para ele, ou se o carro dela era valioso, se ela era gerente de banco, que tinha dinheiro na bolsa, não me lembro certo. Mas eles chegaram já pensando na possibilidade do dinheiro. Tá, mas a possibilidade do dinheiro, quanto de dinheiro? Eu não me lembro quanto que foi. Alguém falou
em torno de 20, se não me engano. Tá. Houve um número, não sei se 20 ou 25, houve um O Ministério número. Público aponta R$25 mil. Houve esse número, houve esse número. R$25 mil. Houve esse Seria número. pago como esses R$25 mil? Eu disse que eu pagaria o dinheiro com a entrada e depois do serviço feito o resto. Tá. Qual que seria a entrada? A entrada seria 5 mil. Tá. E o senhor tinha esse dinheiro em mãos? Nesse dinheiro eu não tinha em mãos. Tá. O senhor mencionou que a vítima ela tinha carro, que tinha bens, né? O senhor mencionou isso por quê? Eu disse que ela tinha um carro, entreguei a folha para ele com a foto dela, o carro e a placa do carro. Não, tudo bem, mas essa indicação de que teria carro, o senhor chegou a mencionar até que tinha dinheiro, enfim, o senhor mencionou isso para eles por qual razão? Porque ela era gerente de banco. A situação do dinheiro na bolsa, do carro, que o carro eles tinham visto que era um carro valioso. E por causa que ela era gerente de banco, e não sei se, ou não me lembro se mas isso foi para que eles soubessem quem era ela, ou porque tinha a intenção do senhor de ficar com esse patrimônio para depois, se fosse o caso, fazer o pagamento para eles? Não, só para saberem quem era ela. Tá. A vítima tinha seguro de vida? Isso eu desconheço. Não sabe dizer? Não. O senhor efetivamente pagou R$5 mil para alguém? Não, nunca paguei nada para ninguém. Tá, tudo bem. Aí o senhor disse que o Moisés no meio do caminho desistiu, aí o senhor também pensou melhor, quando verificou que ia acontecer mesmo, achou melhor que não seria o caso. Né? Na verdade... E aconteceu o que depois? Na verdade, no dia do Natal, na sexta-feira, se não me engano foi na sexta-feira, eu estava com a minha esposa em casa, eu, a Micaela, a Kátia e a Helena, e a gente estava comemorando o Natal, nós dois, como a Micaela costumava fazer, uma mesa de frios e vinhos para a gente. E naquele momento eu estava com peso no coração já, pensando em contar para a Micaela, deveria ter contado para a Micaela que eu queria ligar para a Tatiana e me desculpar por, independente se eu tinha razão ou não tinha razão. Eu queria ter falado para a Micaela, eu pensei em falar isso para a Micaela. Se eu tivesse falado isso para a Micaela, eu queria ligar para a Tatiana. Ela teria falado para eu ligar. Ela teria ligado para eu falar com a Tatiana. E quando Moisés, no domingo, ele virou as costas e foi embora, eu não sei, eu sempre fui um pouco não, me fugiu a palavra, daqui a pouco eu lembro a palavra. Eu sempre achei que se a pessoa quisesse se desculpar de alguma coisa, a pessoa não tinha que esperar o Natal para se desculpar. Ela tem 364 dias do ano para se desculpar. Por que logo no Natal a pessoa vai se desculpar? Se quer se desculpa antes. E naquele dia, como era Natal, eu fiz a besteira de seguir a minha intuição burra, de cabeça dura. E eu não quis falar para a Micaela, porque eu sabia que ela ia falar, ela ia ligar, e eu ia me desculpar com a Tatiana no Natal, num dia que eu sempre achei que todo mundo fazia errado em se desculpar no Natal, sendo que poderia se desculpar antes do Natal. Então eu tinha essa ideia errada. Quando Moisés virou as costas e foi embora, eu vi que eu deveria ter falado com a Micaela naquela sexta-feira, e já que eu não falei com ela na sexta-feira, eu achei que dava para consertar e falar naquele dia, no domingo. E foi o que eu fiz. Eu falei, não quero, não faço mais, e fui embora. Moisés foi embora, eu fui embora depois. Tá, mas aí o senhor disse para Moisés e para os demais, então, que não era para fazer? Sim, senhor. Moisés acho que não ouviu, porque Moisés foi embora primeiro. E eles? Disseram o quê? Eu nem esperei a resposta dele, eu falei que não era para fazer, porque eu não tinha pago ainda, e fui embora. Isso foi em que dia? Isso foi no domingo, dia 27 à noite. Tá, 27 à noite de dezembro, né? 2020. Sim, senhor. Tá, o fato aconteceu aqui, segundo o cônsul, no dia seguinte. 28 de dezembro. Por volta do meio-dia. Sim, senhor. Tá, e aconteceu o que na sequência? O senhor foi para casa, disse não façam mais, eu não quero mais isso, e... Montei no carro e fui para casa. E depois? Aí dormi com a Micaela, com a minha família. No dia seguinte acordei e fui esperar a Nicole, meio-dia, em frente ao shopping, como era combinado. Porque já no fim de semana seguinte, a gente ia ficar com a Nicole. Meus familiares, pessoal de Rio Preto, de Barretos, de Ribeirão, já tinham pago uma van, já estava tudo organizado para todo mundo vir em casa. A gente tinha mudado para uma casa, já fazia um ano que a gente estava numa casa bem bonita, bem grande. E ia receber a família toda. Então eu ia pegar a Nicole para esperar chegar todo mundo, meus familiares, para a gente passar um fim de ano em família. Tá, até onde o senhor combinou com Moisés e com os demais, a morte da Tatiana era para ser feita de que forma? Não me lembro como foi combinado. Não me lembro, eu sei que eu queria
Era para simular um roubo? Era para que a agressão fosse feita por meio de faca, de disparo de arma de fogo? Era para abordar ela em casa, no local de trabalho, em via pública? Eu me lembro que eu tinha falado com Moisés para matá-la. Eu não me lembro ao certo, matá-la, dar um tiro nela, mata ela, não me lembro ao certo. Ficaria a cargo deles decidir a maneira como isso seria feito, é isso? Sim, senhor. Tá, o Ministério Público diz que as pessoas que foram matá-la tentaram simular um roubo, um latrocínio, no caso, né? Sim, senhor. Eu vi isso nos autos. Tá, mas isso foi discutido entre o senhor e eles? Creio que não me lembro. Tá. Já encaminhando aqui para o final, pelo menos da minha parte, Antônio, o senhor tinha alguma proibição de contato com a Tatiana por ocasião desse fato aqui? Tinha uma medida protetiva. Tá, uma medida protetiva que proibia o senhor do quê? Proibia meu contato com ela, o dela comigo, se não me engano, a 100 metros, 200 metros, alguma coisa assim. Tá, e essa decisão, essa medida protetiva, ela sobreveio quando? Desculpa, não entendi. Essa decisão é de quando? Desde 2017, da situação que ocorreu em frente ao meu apartamento. Tá, mas em novembro de 2020 o senhor não foi intimado? Não teve um mandado que intimou o senhor aqui do deferimento ou prorrogação de medidas protetivas? Não que teve? me lembre. Tá, mas de qualquer maneira o senhor tinha ciência que não podia se aproximar dela. Sim, senhor. Tá. E aí, para finalizar aqui, Antônio, o senhor já fez menção aqui uma investigação em que constam interceptações telefônicas, né? Sim, senhor. E aí o Ministério Público, a polícia indica que, isso antes dos fatos, logicamente, que o senhor conversava com um terceiro, né, em que discutia ali preço e tal para que se matasse uma pessoa. Inclusive fazia referência aqui à rotina, onde trabalhava, quem seria. Sim, senhor. Quem que é essa pessoa? Eu não sei. Ou melhor, a primeira pergunta, quem conversa? É o senhor? Sim, senhor. Tá, o senhor conversa com o terceiro. Quem que é esse terceiro? Eu fiquei sabendo depois que na verdade, se apresentou para mim como Perninha. Tá, mas esse Perninho o senhor encontrou onde? Eu encontrei, se não me engano, não foi no Parolim, foi se não me engano, foi num bairro que eu morei, no Sítio Cercado. Uhum. E aí tentou contratar ele para matar a Tatiana também ou não? Conversei com ele me passou o telefone dele. Isso sempre, acho que havia sido um dia que era para eu ter pego a Nicole, eu não peguei a Nicole, como sempre, fiquei com raiva, com muita raiva. E aí eu tinha um apartamento nessa região. Eu fui ver o apartamento, falar com o inquilino, se não me engano. E na volta eu vi ele passando na rua, era um bairro que tem um desfavorecimento social. E aí eu encontrei com ele, abordei ele também na rua, e ele conversou comigo, eu falei para ele a situação, que eu queria que matasse, ele me deu o telefone, e depois eu liguei para ele. Da mesma forma que o senhor tinha feito também, fez depois em relação ao Moisés, é isso? Sim, senhor. Tá, o senhor chegou a oferecer dinheiro para ele? Só na ligação. Tá, o senhor pagou alguma coisa para ele? Não, nunca paguei. Tá, nessas escutas telefônicas, esse relatório, há menção de que, na conversa que o senhor tem com essa pessoa, que é o tal do Perninha, né? De que o senhor já tinha, são palavras suas, como no relatório, já tinha tomado no cu com uma certa quantidade de dinheiro, porque teria em tese pago para terceiros que não cumpriram o acordado, ou seja, não teriam feito o serviço. Sim, senhor, eu falei isso. Tá, e o que seria esse relato do senhor para essa pessoa? Para quem que o senhor pagou dinheiro? Para quem é que efetivamente recebeu esse dinheiro e não cumpriu o acordado, não fez o serviço? Em outras palavras, quero crer que não matou a Tatiana antes. Como eu disse, excelência, eu nunca paguei dinheiro para ninguém. Eu tive a infelicidade, o azar, de no dia que era para eu ficar com a Nicole, se não me engano, foi nesse dia que eu chamei a polícia na frente da casa da avó, que eu fiquei muito bravo, saí andando a pé. Foi nesse dia que eu já tinha o telefone dele, que eu liguei para ele, que eu estava muito bravo, eu falei que queria que matasse. Aí ele falou que tinha que pagar primeiro, ele me falou a quantia, não me lembro a quantia que era. Aí eu falei, não, eu pago depois, não, tem que pagar primeiro. Eu falei, não, velho, porque eu já paguei 3 caras, já os 3 não fizeram. Na verdade, eu dei um presente ao Ministério Público, como eu falei. Eu falei para os cotovelos, eu nunca tinha pago ninguém, eu só queria convencê-lo a fazer. Eu queria convencê-lo a falar alguma coisa para eu ficar mais calmo, porque eu estava muito bravo naquele dia, eu já não tinha ficado com a minha filha, e ele estava o telefone ali, ele era uma pessoa que se dispôs a fazer. Então eu falei um monte de coisa, falei que tinha pago, não sei se 5 mil, 15 mil, 70, 50, falei um monte de coisa, ele falou um monte de valores. Eu falei um monte de coisa, só falei para os cotovelos. Tá. Tanto é que se eu quisesse que alguma conversa não tivesse sido gravada, eu teria ligado pelo WhatsApp. Eu nem pensei em ligar pelo WhatsApp.
Eu já estava no auge da raiva, estava bravo, vi o primeiro número lá, perninha, apertei e liguei. E aí falei um monte de coisa, que hoje estou sendo acusado por essas coisas, e é o que saiu da minha boca. Então eu nunca paguei ninguém para fazer, eu sempre fiquei com raiva, eu sempre falei logo depois que a Nicole não estava comigo, que era o meu dia de ficar com a Nicole. Então isso foi o que aconteceu, Excelência. Tá, ok. Antônio, eu já não tenho mais perguntas, à exceção de uma última, né? O senhor procurou Moisés para que matasse a Tatiana. O Moisés, pelo que o senhor disse, apresentou outros 3, que seriam o André Luiz, o Thales e também o Jonathan, que seria a pessoa conhecida por Neguinho, que hoje é falecida, para que fizesse, então, entre aspas, aqui o serviço e matasse a vítima. O senhor disse também que se encontrou com essas pessoas e que, quando percebeu que efetivamente eles iam cumprir, né, o acordado, o senhor desistiu, pensou melhor e entendeu que não era o caso. E aí disse para o Moisés e para eles não façam mais, né, e pelo que o senhor disse também não houve pagamento algum. Quem é que matou a Tatiana? Até onde eu fiquei sabendo foi o Neguinho. Foi o Neguinho e o Jonathan. Tá. E o André Luiz e o Thales? Até onde eu fiquei sabendo, não mataram. Certo. O que eles fizeram? Pelo que eu fiquei sabendo, eles foram acusados da fuga para ele. Uhum. E o Moisés? Moisés, desde aquele dia eu não tive mais contato com Moisés. Que ele foi embora, eu não tive mais contato com Moisés. Tá. Se o senhor disse expressamente que não era para matar a vítima, se o senhor disse também que não pagou nenhuma quantia, nem prometeu que faria isso depois, por qual razão essas pessoas mataram a Tatiana? Parece que eles já tinham visto a rotina dela, sabiam que ela tinha um carrão. Eu imagino que eles tentaram pegar o carro dela ou pegar a bolsa dela. Uhum. Então, a rigor, a morte da Tatiana aqui não se trata de um homicídio mandado pelo senhor, mas sim de um roubo seguido de morte, porque eles, mesmo abandonando a ideia de cumprir o acordado com o senhor, então entenderam que era caso de subtrair o patrimônio dela, é isso? Excelência, infelizmente eu tive essa ideia de mandar matar, só que eu não tive coragem de mandar executar, porque eu não queria que a minha filha ficasse como ela está hoje, sem pai e sem mãe. Eu entendi, eu não tive, mas eu não na verdade mandei o que eu matar. perguntei, Sim, Antônio, é o não, seguinte, eu não mandei. Se eles mataram a Tatiana, então, presumivelmente, pelo que o senhor está me dizendo, foi para praticar um roubo. Creio que sim, Excelência. Tá ótimo, não tem mais perguntas, Ministério Público, alguma pergunta? Bom dia, Antônio. Bom dia. O senhor iniciou seu depoimento e me chamou a atenção, eu até anotei aqui. O senhor teria dito que fazia 2 anos que o senhor queria falar. E Sim, senhor. dado a oportunidade. Sim, senhor. Então, me corrija se eu estiver errado. Quando que o senhor foi a primeira vez na delegacia? Foi Quantos dias depois que aconteceu o fato? Foi no dia seguinte que a Tatiana morreu. No dia seguinte? Sim, senhor. Morreu No dia 28. Dia 28, no dia 29, o senhor já Sim, senhor. foi sozinho na delegacia, foi acompanhado? Foi acompanhado. O senhor é advogado. Infelizmente, na época, sim. Lembra o nome dele? Marcelo Fraga Pereira. Marcelo, ele que defendeu o senhor até recentemente, até Graças a Deus ele saiu. saiu. Lá na delegacia, por qual motivo o senhor não falou essa história para a delegada? Quando aconteceu, no dia 29, eu fiquei apavorado. Quando mataram ela, eu fiquei sabendo porque minha mãe me ligou. E ela já me ligou. O senhor soube Pela minha mãe. Pela sua mãe. Pela minha mãe. E a sua mãe tomou conhecimento? O irmão dela, o irmão da Tatiana, mandou uma foto da Tatiana, na verdade, acho que estava coberto o corpo dela. Mandou uma foto para minha mãe, escrito: olha o que o seu filho fez. E minha mãe me mandou essa foto e me ligou em seguida. Naquele momento eu já fiquei apavorado, eu já fiquei desesperado, eu liguei o carro, comecei a andar em círculo, não sabia o que fazer. E me veio o nome dele, porque era a pessoa que estava me ajudando até então, do Marcelo, e eu liguei para o Marcelo. Ajudando no processo da família. Exatamente, para reverter a situação da guarda unilateral. E aí eu falei para o Marcelo, aconteceu isso. Isso o quê? Ó, a Tatiana morreu, eu não mandei matar, e agora não sei o que eu faço. Ah, o senhor não contou essa história para ele? Essa que o senhor nos contou hoje? Eu estava apavorado, não podia falar muita coisa, só falei para ele que... O senhor não contou essa história aqui? No telefone não, Tá. no telefone não. Aí ele falou: tá, Henrique, onde você tá? Cara, eu tô andando aqui, faz o seguinte, me encontra na delegacia. Tinha um conhecido meu que trabalhava na delegacia. Me encontra na delegacia da Rua Chile. Eu falei: então tá bom, tô indo para lá. Eu liguei para esse conhecido, falei para ele: Luciano, mataram a Tatiana, cara, não fui eu, não sei o que eu faço. O advogado vai me encontrar aí. Não, tudo bem, vem para cá. Aí eu fui para a delegacia. Minutos depois o Marcelo chegou, a gente entrou no carro, saímos, falou: Henrique, vamos fazer o seguinte, vamos procurar uma delegacia para falar que você não tem nada a ver com isso. Eu falei: tá bom. Mas nesse contato do carro, o senhor contou essa história para o advogado?
no carro, eu contei para ele. Contou tudo para ele. Eu não Olha, contei tudo porque eu estava muito nervoso. Praticamente o senhor contou que teve um contato com Moisés, Sim. teve essas reuniões. Eu não contei com riqueza de detalhes. Não com riqueza, mas o advogado entendeu que o senhor, de certa forma, Sim. fez uma reunião para matar a Tatiana. Sim, senhor. Pode continuar. Aí ele falou, vamos procurar uma delegacia para te apresentar, para mostrar que você não tem nada a ver com isso. Eu falei, tá bom. Mas como não tem nada a ver, ele ouviu do senhor que o senhor tinha. Foi o que ele falou. Ah, tá. Pode continuar. Aí rodamos 4 ou 5 delegacias da cidade. Nenhuma havia recebido a ocorrência ainda. Certo. Naquele mesmo dia ele falou para nós irmos no local onde tinha acontecido o crime. Fomos lá, ele falou, espera aqui que eu vou lá ver. Aí ele foi lá e voltou. Isso era acho que 4 da tarde, 4 e pouco. Henrique, ela tá lá. Nenhuma delegacia recebeu, ela tá lá. Falei, caramba, ela ainda tá lá? Tá lá. Então tá, o que eu faço? Cara, vamos lá para sua casa. Aí fomos para minha casa. Aí em casa ele falou pra gente não ficar lá, porque era um pouco perigoso, porque tinha receio de alguém fazer alguma coisa, ou do irmão fazer alguma coisa, ou do pai fazer alguma coisa. Aí por isso ele falou pra gente ficar, para nós ficarmos na casa de uns amigos nossos. E foi o que nós fizemos, fomos para casa dos amigos nossos. No dia seguinte, à noite, eu acho que tinha levado a Micaela. Eu tinha levado a Micaela e tinha voltado, acho que para pegar a Kátia, se não me engano. E aí, alguns amigos meus até tinham me ligado, Henrique, isso aconteceu, eu te vi na televisão. Eu falei, puta, cara, não é bem isso que está falando na televisão, eu só vou esclarecer. E aí eu já fui para casa da nossa amiga. E aí o Marcelo falou, Henrique, amanhã você vem no meu escritório e a gente vai te apresentar. Eu falei, tudo bem. No dia seguinte, fui de carro de aplicativo para o escritório dele. Lá a gente sentou, aí conversamos um pouco, aí inclusive até veio um rapaz da imprensa. Aí nós fomos, não me lembro onde a gente foi, no cartório para resolver alguma coisa. E ele já tinha falado para a delegada que iríamos nos apresentar. Aí fomos na direção da delegacia. Marcelo, quero falar. Não, tudo bem, beleza, vai falar, tal. A gente desceu do carro dele, já margeando no muro do lado da casa da mulher brasileira. Já a imprensa estava lá. Beleza, Marcelo, eu vou falar. Não, Henrique, não fala não. Mas como não? Não fala não. Mas, Marcelo, se eu não falar alguma coisa aqui, vai parecer que eu sou culpado, que eu fiz, que eu mandei fazer. Henrique, me ouve, não fala não. Eu falei, tá bom. Ele era meu advogado, eu estava nervoso. E, no fundo, eu achei que eu deveria falar, só que eu vou contra o cara que estudou direito. Aí entramos, não falei com a imprensa, e ficamos sentados esperando a delegada. Ficamos algumas horas lá. Aí entramos na sala da delegada. E aí ela começou, acho que eu sentei na cadeira, aí teve, não sei por que motivo, teve uma animosidade com o Marcelo e com alguns investigadores, até uma animosidade com a delegada, não sei o motivo. Isso, o advogado com eles. Não sei o motivo, não, na hora, acho que os caras estavam estavam querendo intimidar, eu acho. Parou um cara na porta, braço cruzado, aí começou a bater boca com o Marcelo. Aí o Marcelo também retrucou, aí veio outros 3 investigadores com o braço cruzado atrás dele, aí o Marcelo levantou o queixo, começou a falar, a delegada falou. Dessa situação que está um policial ali e outro aqui. Ó. Desculpa? A situação que estava dentro da sala é um policial assim que nem está esse. Ó, tá vendo ali? Ó? Na verdade, a sala era menor e estava um policial na porta. Sim, o policial, a delegada. Não intimidados aí, né? Não, tá, pode continuar. A delegada, o investigador e acho que a escrivã desse lado. Isso, a delegada na mesa. Aí eles começaram a bater boca, o investigador e o Marcelo. Aí veio outros 3 investigadores, braço cruzado. O Marcelo começou a falar alto com eles falaram alto com o Marcelo. A delegada falou alto com o Marcelo falou alto com a delegada. O Marcelo até fingiu que estava gravando, porque ele tinha que ter acesso aos autos, e ele não teve acesso aos autos. E aí a delegada falou, então tudo bem, doutor, você vai ter acesso aos autos, Tá bom. Doutor, agora faz a pergunta para o seu cliente. Ele virou para mim, Henrique, não fala nada. Eu olhei para ele. Ou seja, o advogado falou para não falar nada. Ele falou para a gente ir lá para falar que não tinha nada a ver com o ocorrido. E aí, quando eu estou na frente da delegada, ele fala para não falar nada. E aí eu fiquei quieto, eu não falei nada. A delegada perguntou um monte de coisa. A orientação do seu advogado. Sim, senhor. Bom, mas depois nós tivemos uma audiência em juízo, né? Aí o senhor teria uma oportunidade de falar com o juiz que lhe atendeu. O
sobre isso. E aí, nesse segundo momento, por que o senhor não falou isso que o senhor nos contou agora? Infelizmente, depois de um ano, eu percebi que o Marcelo fez muitas coisas erradas no processo. E só no final do ano de 2021 eu vi que foi a pior decisão minha ter contratado o Marcelo. Ele impediu o senhor de falar. De novo, ele falou para eu não falar nada. Inclusive, ele, não sei se o senhor sabe, mas ele solicitou que o senhor se submetesse a um exame de sanidade mental. Algum momento o senhor falou para ele que o senhor é louco, ou que o senhor tem algum problema de saúde mental, assim, para que ele solicitasse isso? Inclusive, ele até recorreu nesse sentido. Olha, eu não sei. Eu não sei como. Eu quero que o senhor entenda que eu não Sim. consigo compreender que o advogado oriente o Eu também não. né? Mas, enfim, Eu também não entendi por que ele fez esse pedido. Eu também não entendi porque ele falou essa besteira. Eu não entendi porque ele trouxe esses assuntos essa era a rasos. primeira pergunta e o senhor já respondeu. Eu não entendi. Então o senhor falava aquilo que eu falava, ou deixava de falar aquilo que o advogado lhe ordenou. Sim, senhor. Beleza. Eu só fui ter consciência disso depois de muito tempo preso, que aí eu comecei com os outros presos ler. O senhor, vamos falar um pouquinho do Perninha, né? Do Perninha. Eu não entendi muito bem. O senhor disse que não conhecia o Perninha, Não, senhor. mas aí que o senhor estava com raiva da Tatiana, veio na sua mente a ideia de matá-la, e o Perninha também o senhor achou assim, aleatoriamente na rua? Sim, senhor. Mas assim, como é que eu quero aprender? Como é que o senhor olha na rua assim, e diz, esse aqui tem cara de matador, vem aqui. Como é que é? Como é que faz essa caçada a um matador que eu vou entender que o doutor Tiago, o senhor tem cara de matador, o doutor ali, o senhor tem cara de... Como é que o senhor bate numa pessoa e diz assim, o senhor é matador? Sou, vem aqui, quero conversar com o senhor. Como é que o senhor chegou no rapaz? Como eu falei no início, eu sou da Polícia Científica. E antes da Polícia Científica, eu era policial militar no estado de São Paulo. Certo. E eu tinha um apartamento num O senhor bairro. não era mais policial militar em São Paulo? O que aconteceu lá em São Eu Paulo? resolvi dar baixa lá para tentar algo melhor aqui. Lá não houve expulsão nem nada. Não, O senhor senhor. saiu por livre e espontânea vontade. Sim, senhor. Tá. E aqui, como perito, qual que era a sua função, auxiliar de peritagem? Qual que era? Necropsista. Aquele que recebe o cadáver, lava o cadáver? Ou o senhor Não, faz não isso? lavamos. Só abro o cadáver para retirar projétil ou para ver a causa morte por algum outro motivo. E o médico fica junto com o senhor? Sim, senhor. Tá certo. E aí que eu também morava, eu tinha um apartamento numa região que eu não sabia, depois que eu, conhecendo as pessoas, conhecendo os bairros, eu soube que era uma região de alta periculosidade. Que era a região? Sítio cercado. Cercado. Ok. Bom, tudo bem. Então o senhor está andando na rua, o senhor tinha carro, né? Sim, senhor. Que carro que era que o senhor tinha? Uma Scenic. Uma Scenic. Andando de Scenic, Perninha. Camarada, vem aqui, vamos conversar. Como é que foi esse primeiro contato com o Perninha? E a troca de telefones? Na verdade, foi depois que era para eu ter pego a Nicole, eu não peguei a Nicole. Aí fiquei muito bravo. Fui no apartamento, não me lembro se foi para falar com um inquilino ou para pegar alguma coisa. Na volta, eu fiquei pensando que a Helena ia pedir pela Mana, a Micaela ia pedir pela Nicole, e aí ia ter mais um fim de semana que a Nicole ia estar conosco, aí a raiva foi subindo mais ainda. E aí eu passei do lado do terminal, do sítio cercado. E sim, é uma região bem, para quem é policial, vê que é uma região bem suspeita. E muita gente, a gente fala campana, muito campana parado, vendo para dar o alerta que tem carro de polícia. E aí eu parei desses campanas e conversei com ele, era o Perninha. E aí nesse momento eu falei que eu estava com raiva, que queria que matasse a moça, assim, assim, assim. E aí ele falou, não, faz o seguinte, vamos trocar telefone, depois você me liga, agora tô em função. Falei, tudo bem. Qual que era a função dele? Eu creio que era... Matador. Não sei, eu creio que na função... Estava andando na rua, o senhor para ele, esse é matador. Qual era a função do Perninha? Ele era campana, como eu disse. Campana. Como eu disse. Ele era informante de polícia, então? Campana é a pessoa que fica esperando o policial aparecer para avisar os outros que a polícia está chegando para acessar a venda de droga na área. Entendi. É o X9. Ele tá, no caso, esse cara, ele corre, o termo que a gente usa, ele corre com os bandidos. Com Então os bandidos. ele Tem não... amizade com polícia. Se ele tinha, eu não sei. Ok. Trocaram o telefone. Então, quantos dias antes, porque foi
grampeado uma conversa, que na verdade o Perninha estava sendo grampeado por uma outra questão, né? Sim, senhor. Não era o grampo era o Perninha. Sim, senhor. Aí a polícia pega o senhor conversando com ele. Quantos dias depois desse primeiro contato, o senhor liga e conversa com o Perninha? Não me lembro. Essa conversa foi no dia 23 de novembro, um mês antes do Natal. Quando a gente fica pensando no Papai Noel, nas crianças, no velhinho, né? Eu só estava pensando em matar a mulher. Uhum. Vamos continuar daqui. É difícil lembrar quando foi o primeiro contato com ele, porque foi em um dos finais de semana, porque eu sempre pegava Nicole na quinta-feira. Na quinta-feira. Mas daí fizeram as tratativas, o senhor efetivamente menciona que já tinha levado um pialo de né? Sim, senhor. O senhor mentiu para ele. Sim, senhor. O senhor mentiu para ele, mentiu para o advogado do primeiro contato. Desculpe, mentir para o advogado. Porque o senhor não contou na primeira vez. Eu não tenho nada a ver com isso. Depois o senhor contou que tinha alguma coisa a ver com o crime, né? Sim, sim, senhor. Vamos lá. Mentiu pro Perninha, que tinha dado o pialo, né? E o senhor também parece, relatando aqui, que mentiu para os comparsas aí, algumas histórias aí. Que, não é bem assim, não é bem assado, com os comparsas que eu digo, com o Thales, o André e o Neguinho. O senhor disse que não queria mais, ou prometeu pagar e não pagou. Eu havia falado isso para o Moisés. Isso, para o Moisés. Pagar e não pagou. Deu pialo neles também. Por isso que eu falei para eles não fazerem. Tá. Mas fizeram. Infelizmente. Bom. Pois não. Hoje aqui no interrogatório respondendo a pergunta do doutor. Depois eu vou mostrar na gravação, eu marquei 1 minuto. O senhor não estava aqui no momento, talvez estivesse no banheiro. Vamos continuar. Pois bem. Perninha não aceitou fazer o serviço. Nem indicou quem fizesse. Na verdade, a gente ficou debatendo por telefone, porque eu estava bravo, eu estava falando para ele fazer, e ele estava questionando valores, e eu estava batendo na tecla que ia pagar depois, ele questionando valores, paga depois, questionando valores. Não, mas escuta, eu já tomei tombo de 3 caras, já não quero tomar tombo do quarto. Tudo isso para convencê-lo, para ele falar alguma coisa, para me deixar calmo, porque eu estava bem bravo. Eu queria, na verdade, que ele falasse alguma coisa. Não, vou fazer, amanhã você vem aqui para a gente conversar, para a gente sentar e conversar. Vou fazer e pronto. Eu queria que ele falasse isso. Não disse. Mas também não indicou quem. Também não indicou quem. Muito bem, isso foi dia 23 de novembro. Quando que o senhor encontrou com o Moisés? Entre 23 de novembro e 27 de dezembro. Eu vou lhe dar esse espaço. Não me lembro. Não me lembro. O senhor se recorda de ter ido em uma papelaria tirar um xerox? Foi mais de uma vez. Foi mais uma vez. O que era esse xerox? Esse panfleto, esse digamos assim, esse dossiê? Era a foto da Tatiana com o veículo dela e os dados dela. Era a carteira de motorista dela, foto dela. Inclusive dizia que ela era gerente da Caixa. Isso. Sim, senhor. Por que o senhor tirou esse xerox? E quanto tempo antes do crime o senhor tirou esse xerox? Na verdade, não me lembro quanto tempo, mas sempre que tinha essa negativa, eu ficava bem transtornado. Eu ficava muito chateado. Para quem que o senhor entregou esses dados aqui? Para o Perninha? Não entreguei Perninha. Não entregou Perninha? Não entreguei Perninha. Okay. Então, sempre que tinha essa negativa, eu ficava bem bravo, ficava transtornado, fazia muitas coisas sem pensar. Perfeito. Uma das várias coisas sem pensar que eu fiz foi ter ligado para o Perninha. Tá. Poderia ter ligado de WhatsApp, porque eu sou da polícia científica, eu sei que o WhatsApp não pega conversa nenhuma. Poderia ter feito isso, mas na hora da raiva eu não pensei nisso. Eu poderia ter feito várias outras coisas. Eu poderia não ter ido na papelaria, como eu fui quando a Nicole não estava comigo. Era para pegar a Nicole, não peguei. Poderia não ter ido na papelaria para imprimir isso, mas eu fui com raiva, fiz isso. Depois passou a raiva, eu amassei, joguei fora. Tá certo. Não foi mal. Não... A hipótese que o senhor está mencionando isso, né? O senhor disse assim, entreguei de presente para o Ministério Público a conversa, no caso, né, do telefone. E foi. Certo. E se nós não tivéssemos pego essa conversa? Certamente eu estaria aqui por algum outro motivo. Por algum indício, a polícia fez a investigação dela. É pouco provável. Fui policial, a polícia é competente, ela faz a investigação dela. Ou seja, se nós não tivéssemos o presente, o senhor não estaria aqui. Nunca saberemos. Não, Vamos lá. Excelência, ele está fazendo pergunta indutiva. O que aconteceria, não é o que aconteceria. Então, eu vou continuar com as perguntas objetivas.
Quando o senhor fez esse xerox, e aqui minha pergunta, o senhor colocou gerente, pessoa física, agência Caixa, Rua Vitor do Amaral, 1055. Porém, não foi nessa agência que ela foi abatida, né? Não, senhor. O senhor não sabia onde ela trabalhava? Não, senhor. Não sabia. Não, senhor. Tá. Então, eu quero entender agora, se o senhor não sabia onde ela trabalhava, quando o senhor acha agora o Moisés, olhou para o Moisés, esse aqui tem cara de matador, vem aqui, Moisés. Conversou com o Moisés, já na tratativa de um crime de mando, de pagar para matar alguém. O Moisés concordou. Marcaram uma segunda reunião. O Moisés conhecia a Tatiana? Não, senhor. Sabia onde ela morava? Não, senhor. Sabia onde ela trabalhava? Não, senhor. Como que o Moisés, então, descobriu isso? Porque estava anotado nesse papel. Ou seja, o senhor deu a ele Sim, senhor. esse papel. Esse papel ou outro papel? Esse. Esse papel. Ok. Só que aqui, o senhor deu o endereço dela, Rua Pedro Guzzo, 870. Sim, senhor. Então, só para que a gente possa entender, como é que eles chegaram lá na agência onde ela morreu, se o senhor deu uma agência errada, mas deu o endereço dela certo? Ah, eu acho que eles devem ter feito campana para esperar o carro dela sair. Poderia colocar aquele vídeo que eu coloquei, que o doutor colocou, desculpe. Não, o vídeo. Esse é o xerox que o senhor tirou e deu para eles. Sim, senhor. O videozinho. Obrigado. Enquanto ela coloca ali, o senhor sabia onde ela morava, o senhor ia na casa dela buscar criança, uma vez ou outra, né? Morei com ela. E uma coisa que me chamou a atenção, o senhor disse que ali nas audiências de guarda, de visita e tal, ficou acordado um local para entrega e busca. Sim, senhor. Onde era esse local? A princípio, antes da pandemia, era no colégio, na escola que ela estudava. Em caso de férias da escola, era dentro do Shopping Paládio, em frente ao McDonald's do 3º piso. E como houve a pandemia, nós entramos num consenso que seria em frente ao Shopping Paládio, na Avenida Kennedy. Entendi. Aproveitando que quando ela acha ali, o Natal ficou com quem a menina, a Nicole? Nesse período, o Natal era com a mãe. Com a mãe. E o Réveillon e as férias? Seria comigo o Réveillon. E que dia o senhor pegaria ela, entre o Natal e o Réveillon? Estava combinado no dia 28, na segunda-feira. No dia que ela morreu. Ela, quando saiu da agência e morreu, era para buscar a Nicole para levar para o senhor no Paládio? Sim, ela ia trazer a Nicole para mim. E o senhor sabia que ela ia sair para trazer a Nicole para o senhor naquele determinado horário? Ali era o combinado. Perfeito. Essa imagem aqui, né? O senhor sabe aonde que é essa câmera de segurança? Conhece esse local? A saída do condomínio. Saída do condomínio de quem? Dela. Dela. Volta um pouquinho. Aí, obrigado. O senhor viu que passou um carro branco aqui, né? Para. Esse carro, de quem que é que está saindo? Dela. Dela. O senhor sabia a placa, tudo? Sim, senhor. Esse aqui, nós temos 28 de dezembro, 7 horas da manhã e 45, 15 para as 8. Seria o horário que ela estaria saindo para ir trabalhar. O senhor sabia onde ela trabalhava? Até então, não. Tá. Pode soltar daí. Aquele carro que passou, ele faz a volta aqui. Você vai ver ali. Tá vendo? Fez a volta. E passa. E vai. Segundo o depoimento do Thales e do André, eles foram até lá, porque como eles não sabiam onde ela trabalhava, porque o senhor não sabia onde ela trabalhava, eles tiveram que ir atrás dela até ver aonde ela trabalhava. O senhor sabia disso? Foi combinado isso num dia antes, que teria que fazer essa perseguição a ela para saber aonde ela trabalhava?
Não precisou, Ela sairia na hora do almoço para trazer a criança? não precisou combinar, porque já está o endereço no papel que o senhor Já tá o mostrou. endereço no papel. Beleza. O senhor achou o Moisés, teve uma segunda reunião com Moisés, que o senhor disse. Aonde que foi essa segunda reunião? Foi no bairro Parolim também. Alguma casa de alguém? Não? Não, que eu saiba não. Não? E como é que chegaram a se encontrar? Combinaram? Ó, vamos se encontrar em tal lugar. No tal mesmo dia. lugar que eu e o Moisés, Isso. no mesmo lugar que eu abordei ele, nos encontramos combinamos de nos encontrar lá. E ele disse, eu sei quem faz. Sim, senhor. Ou seja, o senhor veio a conhecer o Thales, o Neguinho e o André através do Moisés. Sim, senhor. E o senhor, quando falou com Moisés, já disse a ele que a intenção era matar. Sim, senhor. Certo? Então, quem foi atrás dos motorista, atirador, essa história, foi o próprio Moisés. Creio que sim. Se o senhor não conhecesse o Moisés, o senhor ia chegar no Thales? Talvez através de outro. Através de outro. Outra pessoa faria a ligação. Talvez. Ok. Nessa primeira conversa ali, alguém disse, bateu no peito, pode deixar que eu faço, já fiz, estou acostumado. O Neguinho estava falando bastante. Uhum. O Neguinho estava falando bastante. E o Neguinho parecia ser conhecido deles ali, amigo de algum deles mais especial? Não sei, não posso afirmar isso. Não sei afirmar isso. A arma do crime, né? Quem que tinha a arma ali? Eles mencionaram, não, pode deixar que eu tenho a arma, eu tenho o carro e tal. Não sei dizer. Eu sei que o Neguinho falou bastante. Falou bastante, estava até falando da vontade de voltar para São Paulo, estava falando de como seria isso, aquilo, Sei. quem ia. Então ele estava falando bastante. Entendi. O Neguinho tinha uma tatuagem escrito família, né? Uma pessoa que escreve família deve amar muito a família. E mesmo assim ele aceitou essa empreitada aí? Qual era a vantagem do Neguinho? Não vi a tatuagem. Não viu, né? Mas qual era a vantagem dele cometer esse crime? Pelo que ele falou, ele queria o dinheiro para voltar para São Paulo. E o senhor disse, não, tudo bem, deixa comigo que eu vou pagar. Não, nessa hora eu não falei nada, porque eu vi que eles estavam encabeçando para fazer realmente. Certo. E por que eles fariam independentemente do dinheiro? Quando eu dei a negativa que eu não queria mais fazer, eu não sei o que levou eles a fazer. Talvez por eles já terem visto que era um condomínio bom, que era um carro bom, que ela era gerente de banco. Talvez, como eu disse, talvez. Certo. Bom, o senhor encontrou com algum deles depois do fato ou conversou com eles por telefone depois do fato? Nos encontramos, se não me engano, na delegacia. Certo. Falou com eles ou não? A gente estava numa cela um do lado do outro. Aí eu só fiquei me lamentando. Aí eles estavam conversando entre si, fiquei me lamentando, isso. O Moisés, através do advogado dele aqui agora, fez uma petição recentemente dizendo que tem medo do senhor, que está com medo do senhor, medo dos demais aí. O Moisés está se pelando de medo aí. Agora, no final agora, recentemente, a petição. Ontem. Antes do julgamento. O doutor Renato fez uma petição que está. Por que ele está com esse medo do senhor aí? O que o senhor andou ameaçando ele? Alguém. Eu nunca ameacei ninguém, senhor promotor. Certo. Inclusive até no dia em maio, quando foi a nossa audiência, ele estava no complexo médico penal também. Nós vemos juntos dentro do mesmo compartimento, de lá do complexo até a audiência. E conversamos algumas poucas coisas, ficamos juntos na mesma cela, nós quatro, eu, o Moisés, o Thales e o André, conversamos poucas coisas. E até quando terminou a audiência, eu até achei que ele tinha ido para outro presídio, porque eu voltei no compartimento sozinho. E quando eu cheguei no presídio, eu vi que ele desceu do banco de trás da viatura. Eu até perguntei pro agente penitenciário, o seu Antônio, seu Antônio, mas aconteceu alguma coisa? Por que eu vim aqui? Eu tenho labirintite, eu tinha pedido para o senhor se eu poderia ir na frente. Aí ele falou, não, é porque o advogado dele disse que você ameaçou ele. Eu falei, eu
Ele disse, eu, seu Antônio. Senhor, poderia ficar em pé um minutinho? Um minutinho. Será que por causa do seu tamanho ele já não se assustou? Pode sentar. Doutor, pergunta indutiva. Não sei. Pode ser, não, subjetivo. Perguntarei a ele. Vou perguntar a ele. Aliás, Antônio, eu te oriento a não responder nenhuma pergunta do promotor de justiça efetuada do que tange aos demais, réus, até porque ele pode perguntar para os outros, só não tem obrigação, Ok, de responder. doutor, eu vou acatar a sua sugestão e não farei mais nesse sentido. Por Agradeço. favor, senão eu vou interromper, Perfeito. não vou permitir que ele te responda mais. Perfeito. Muito agradecido. Muito obrigado. Continuando, então. Eu estava falando da ameaça, do medo, o senhor disse que não. Ok. Com relação agora a Nicole, né? Quando o senhor matutou, maquinou, foi atrás de pessoas para matar a mãe da sua filha, o senhor falou muito da Nicole. O senhor pensou na Nicole? Por isso que eu não mandei. O senhor não mandou. E eles fizeram por livre e espontânea vontade. Perfeito. Eu perguntei para o senhor se depois do crime o senhor manteve contato telefônico com algum dos acusados. O seu telefone celular foi apresentado à autoridade policial para fazer uma varredura, se efetivamente havia contatos ou não com essas pessoas? Eu desconheço, que o Marcelo ficou com o meu telefone. Não foi apresentado. O seu telefone nós não temos. Nós temos nos telefones celulares dos demais que, efetivamente, mensagens entre os senhores, os demais foram apagados. Quem que orientou esses apagamentos de mensagens? Foi o próprio advogado ou foi combinado entre eles? Não sei falar para o senhor. Só não sabe. Bom, já que vocês não conversaram, né? O senhor foi ouvido no dia 29, né? 29? O senhor foi na delegacia? Que o senhor Sim, disse? senhor. Na mesma dia, o André e o Thales foram lá. E eles contam da reunião que o senhor conversou, do Moisés. Eles não inventaram isso aqui, então. Isso aconteceu, efetivamente. O senhor está nos contando que a reunião, houve sim. contato com Moisés. Sim, senhor. Moisés apresentou fulano. Porque o Thales conta isso, o André conta isso. Então, isso, e depois vem o Moisés e também confirma. Sim, senhor. Perfeito. Então, eles não inventaram essa história. Não, senhor. Tá certo. E aqui que o senhor diz que talvez a investigação levasse até o senhor, porque eles já diziam que teria sido o senhor que os procurou. Sim, senhor. Obrigado. E a Helena, com quem está? Tá com a Micaela. Com a Micaela. Ela faz. O senhor tem direito de visita a Helena ou a Micaela? Ou elas não vão lhe visitar? Como é que está a situação entre o senhor e a. Agora o senhor não sabe se é casado, não sei como é que é a situação do senhor com a Micaela. Como é que está a situação do senhor com a Micaela? Eu não quero encarar a realidade que ela largou de mim. Ela largou do senhor. Eu não quero encarar essa realidade. Ela tá com a nossa filha. Certo. E o senhor pensou nisso? Por isso que eu falei para não fazer. Certo. O senhor poderia, já que o senhor disse que não queria que fizesse, né, ter impedido eles de fazer, por exemplo, comunicado à polícia, olha, eu acho que vão fazer alguma coisa com a Tatiana. Como eu não paguei, eu não achei que ninguém ia fazer nada. O senhor sabe dizer de quem que era o carro utilizado no fato lá? Não sei. Tá. A arma o senhor disse que também não tem conhecimento. Há nos autos, eu gostaria de ouvir do senhor, naquela terceira reunião ali, que estava todo mundo ali, essa história de inventar o latrocínio, fazer parecer um assalto, é essa a palavra. Quem mencionou isso? Eu comentei isso, se não me engano, no telefone, na interceptação com Perninha. Depois eu não falei mais isso. Então, Doutor, com licença, onde que está essa informação, só para olhar aqui? No Thales e no André e na interceptação telefônica. 3 lugares.
O senhor quer que eu diga as páginas? Então, hoje nós ouvimos uma testemunha aqui, o senhor estava presente, que ele menciona que o neguinho, no caso nós já sabemos que é o neguinho, né? Diz assim, isso é um assalto, e dá o tiro. Então isso já estava previamente acertado entre vocês? Desculpa, não entendi a pergunta. Nós ouvimos uma testemunha de viso, vou usar a palavra muito visada pela defesa, que disse que o neguinho chegou assim, isso é um assalto, e deu o tiro. Isso já tinha sido comentado naquela reunião? Não era para fazer nada disso. Não? O que era para fazer? Como eu fui embora, eu não imaginei que ia acontecer isso. Como aconteceu, sei lá, imagina que ele... Antes do senhor ir embora, o plano era matar. Sim, senhor. E como é que eles iriam matar? Eu não me lembro. O neguinho estava falando bastante coisa, eu fiquei pensando no Moisés indo embora. Fiquei pensando na conversa que eu deveria ter tido com a Micaela na sexta-feira, dia de Natal. E aí quando o neguinho acabou de falar um monte de coisa que ele estava falando, eu falei, gente, não quero mais, vou embora, não quero mais que faça, e fui embora. Tá. Quando que passou a raiva? Porque o senhor toda hora mencionou assim, que quando ela impedia ou dava aqueles problemas ali, o senhor ficava com muita raiva e daí pensava fazer o que efetivamente aconteceu. Quando que passou a raiva? Depois de 2 dias de treino de judô, depois de 2 dias conversando com a Micaela, depois de 2 dias brincando com a Helena e com a Cátia Flávia. Depois de 2 dias da morte da Tatiana. Excelência. É isso? Questão de ordem. Sim ou não? Desculpa, não entendi. Coincide com depois de 2 dias da morte da Tatiana? Não. Não? Então o senhor não estava mais com raiva. Por isso que eu não falei para fazer. Tá certo. Por isso que eu queria ter ligado na sexta-feira. Infelizmente eu não fiz isso. Agora, o senhor, como eu disse, né, falou uma história com o advogado, falou uma história com o Perninha, falou uma história com Moisés. E agora está contando uma história para nós. Qual delas os jurados devem acreditar? Eu nunca tive inclinação para crime. Eu sempre procurei ser policial, tanto é que eu fui policial militar, polícia científica. Eu nunca tive nenhuma inclinação para crime, eu não sei ser criminoso. Certo. Nunca gostei de injustiça. Na qualidade de policial, Então eu não tinha que falar a verdade para Perninha, para Moisés, para sei lá quem, porque eu, na qualidade de policial, tinha a visão de que eles eram pessoas tidas como suspeita, em atitude suspeita, então, na por qualidade conta de disso. policial, esses rapazes, na qualidade de policial, praticaram o crime. Sim. Desculpa, não entendi. Na qualidade de policial, eles praticaram o crime. Sim, senhor. Sem mais perguntas. Doutor Peixoto, pela assistência, alguma pergunta? O microfone, por favor. Antônio Henriques, Pois não. por gentileza. Bom dia. Bom dia. Eu pergunto se o senhor se recorda dessa cena e o que tem a dizer a respeito dela. É uma cena ocorrida em setembro de 2018. Esse é meu carro? Não, é o do seu ex-sogro, do senhor José Vanderlei. Me acusou de ter arremessado uma pedra no carro dele. Certo? E com relação à sua graduação atlética, o senhor tem algumas insígnias, alguns resultados. Graças a Deus. Qual seria aquele título que o senhor ganhou, venceu, que é um título muito importante, nacional? Fui campeão brasileiro de judô, vice-campeão brasileiro de judô, fui octa campeão brasileiro de luta greco-romana, fui vice-campeão sul-americano de luta greco-romana, fui 2 ou 3 vezes terceiro colocado, campeonato pan-americano de luta greco-romana, fui campeão sul-brasileiro de judô, fui campeão paulista de judô. Isso. E o senhor mede aproximadamente 1,96, 5. com quantos quilos? Antes eu tinha uns 125.
E como é que foi aquele soco no queixo da Tatiana? Não foi um soco, Foi uma bordoada, talvez? não foi uma bordoada. Foi exatamente o quê? Naquele dia, a Tatiana foi entregar a Nicole lá em casa. Eu até pedi para ela esperar, para Nicole esperar, para eu conversar com ela e com a mãe dela. E ela queria entrar logo para ver a Mana. Eu falei, então tá, filha, entra. Quando eu fui para a direção da Tatiana conversar com ela, eu falei, Tatiana, deixa eu te falar. Como eu havia dito, ela é mãe, eu sou pai. Então eu fui fazer o que era minha obrigação, avisar para ela que a menina ia ficar na casa dos avós. Quando eu cheguei para ela falar que a Nicole ia ficar uns dias na casa dos meus pais, ficar 2 semanas na casa dos meus pais, até porque era férias escolares, ela se alterou, ficou brava, falou que eu não mandava. Eu falei para ela parar de ser boba. Antes de eu terminar de falar para ela parar de ser boba, ela me deu 3 tapas na cara. Eu me assustei e empurrei. Infelizmente, no empurrar, eu acertei o queixo dela. E graças a Deus teve uma audiência comprovando isso com uma testemunha, que a testemunha relatou exatamente isso que eu estou falando. Só que por eu ter exatamente 1,96 m, e na época ter 125 quilos, a diferença de um empurrão de um cara de 1,96 m, Claro. 125 quilos, para um cara de 1,70 m, de 80 quilos, é bem diferente a proporção. Uma mulher? Sim. Exatamente, sendo uma mulher é bem diferente. Claro, claro. Tanto é que exatamente no momento que ela caiu, eu estava para ser chamado do concurso da Polícia Científica, fui correndo para atendê-la. Tentei Para não se levantá-la prejudicar no concurso. também, e vendo o que tinha acontecido, o que poderia acontecer, eu fui rapidamente para tentar levantá-la. Foi quando ela me puxou e começou a gritar socorro, para não sair do chão. Ok. E aí eu vi o que estava acontecendo, soltei ela e eu fiz a primeira ligação. Eu fui direto na guarita do condomínio e pedi para chamar a polícia. Pelo que a gente entendeu da sua fala de hoje, todo o imbróglio gira em torno da guarda da Nicole, eventualmente das visitas Sim, senhor. guiadas, como o senhor disse, né? Da Sim, senhor. Nicole. Tudo isso gira em torno desse meio. Guarda, visita, eventualmente pensão. O senhor chegou a pagar pensão? Eu sempre depositei dinheiro na conta da Nicole e nunca ninguém se preocupou em saber isso. Eu abri uma conta para a Nicole assim como abri para a Helena. Nunca ninguém se preocupou em saber isso. E a Nicole sabia ou era uma conta poupança para ela usar no futuro? Uma conta poupança para ela usar no futuro. Se não me engano, era uma previdência do Banco do Brasil, se não me engano, para Então ela e para a irmã dela. A família nem sabia disso. Era uma Até- surpresa, era uma programação sua. Até porque eu não tinha que falar para... Só tinha que deixar comigo, com Micaela, com meus Uma questão pais. de ordem, excelência. O processo de guarda, ele foi solicitado pela Tatiana e ela abriu mão dos alimentos. Certo, vamos discutir isso. Doutor, eu tenho um documento que diz exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Ele está no movimento 168.3. Mas nós vamos explorar isso exatamente no debate. Que é o contrário do que Vossa Excelência estão dizendo agora. 168.3. Isso foi juntado no 479 e está no 168.3, com acesso a todos. E eu prossigo, por gentileza, Antônio, perguntando o seguinte. Gira em torno de guarda, vamos deixar a pensão de lado, mas guarda e visitação. Desde 2007, mais acirradamente, é isso, né? 17. Desculpa, 2017. Sim, senhor. E também, o senhor trouxe aqui hoje para a gente, pela primeira vez, foi uma oportunidade de o senhor falar, confessar, trouxe para a gente todo o contexto familiar, marital, entre o senhor e a Tatiana. Confirma isso, então. Sim, senhor. Então, estamos falando aqui de uma conjuntura familiar e de uma problemática que envolve guarda e visitação. Sim, senhor. Certo? Quanto ao Moisés, só para confirmar aqui, cinco fatores de envolvimento. Primeira pergunta. O senhor encontrou o Moisés aleatoriamente e pediu, então, um serviço. Sim, senhor. O senhor disse que o Moisés foi quem contactou os demais, André, Thales e Jonathan. Ele me apresentou eles. Apresentou. O senhor disse que foi o senhor que passou os valores para o Moisés, 25 mil, que seria eventualmente repartido com os demais. Não me lembro de ter falado os valores específicos. O valor certo surgiu na reunião. Ninguém estava falando muita coisa, ele falou um valor lá, mas houve um valor falado. Certo. Depois que o senhor disse que passou o panfleto para o Moisés, aquele panfleto que vimos aqui, Sim, com os senhor. dados da Tatiana, a fotografia da Tatiana. Passou Sim, senhor. para o Moisés. E, por fim, falou para o Moisés para matá-la. O senhor disse aqui, eu coloquei até entre aspas na minha anotação. Eu falei para o Moisés para matá-la. E depois as coisas se caminharam de uma outra maneira. Sim, senhor. Inicialmente foi isso. Então, Moisés apareceu 5 vezes aqui como um elo,
como a conexão entre o senhor, a sua vontade, uma vontade consciente, o senhor fala muito bem, é bem articulado, tem uma formação, então isso remete a uma consciência, e a essa vontade que o senhor diz que vem desde 2017, com outras articulações pretéritas, correto? Sim, senhor. Moisés, portanto, como a engrenagem central da intenção com a execução. Tá correto? Meu contato com ele foram 3, não 5 vezes. Não. 5 observações que eu fiz aqui que dão o tom de uma conexão entre o senhor e os matadores. Está correto? Moisés como um elemento central, como uma conexão entre o senhor e os matadores. Sim, senhor. Correto? Por fim, senhor Antônio Henriques, naquele fatídico 28 de dezembro, que era uma segunda-feira, o senhor receberia a Nicole para passar as férias com ela. É isso, né? Sim, senhor. Vocês haviam combinado o encontro no Shopping Palladium. Sim, senhor. Tem ideia do horário que seria esse encontro? Não me lembro se era, acho que era 1 da tarde. 1 da tarde, que foi quando ela saiu da caixa, pegaria a filha e levaria para o senhor. Não sei o horário que ela saiu, mas era 1 da tarde o horário combinado. Sim, tá. Ela saiu provavelmente por volta do horário em que ela foi morta, 12h40. Então, está batendo com ela buscar a Nicole e levar para o senhor. O senhor foi ao encontro para Sim, receber senhor. a filha? Sim, senhor. À 1 da tarde no Palladium. Cheguei 5 ou 10 para 1. E, de repente, a Nicole não chegou. O senhor se preocupou em ligar para Tatiana perguntando por que ela não foi até lá levar a filha? Eu até pensei em fazer igual da outra vez, ir direto na casa da avó, como ela estava, mas aí minha mãe me ligou. Nesse ínterim, a tua mãe te liga para informar do que ocorreu. Foi Sim, isso? senhor. Certo. Sem mais, excelência, muito obrigado. Devolvo a palavra. Bom dia. A parte da defesa do Thales André tem pouquíssimas indagações para você. Pode colocar para mim, por gentileza, novamente, esse aqui. Esse vídeo que foi estourado agora pelo promotor de justiça e que vem a tentar se coadunar com a hipótese acusatória de que o Thales e o André perseguiram a Tatiana desde cedo na casa dela. Esse aqui é o carro dela, certo? Sim, senhor. É um Renault Logan. Essa rua, qual o nome dessa rua onde a Tatiana morava? Pedro Gusso. Pedro Lúcio. É uma rua pouco ou bastante movimentada ali? Bastante. Bastante movimentada. Passa bastante carro? Sim. É uma rua principal. Entendi. Os jurados estão vendo aqui esse vídeo. Mesmo que o senhor está vendo, o assistente particular de acusação está vendo, eu estou enxergando também. O senhor, daí de onde o senhor está, consegue enxergar placa do veículo de lado assim? Não, senhor. Não consegue enxergar. Não. Dá para ver quantas pessoas tem lá dentro? Não, senhor. Não dá para ver. Entendi. O senhor conhece de carro? Sim, senhor.